Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 14. Idiotas. A palavra escapa naturalmente antes que eu possa me conter. Eles não sabem que isso vai completamente contra o conceito de design de nossas esferas. Nossas tropas têm blindagens defensivas, na melhor das hipóteses medianas, e eles querem que as usemos da mesma forma que a Federação usa as deles? Ficaremos com uma montanha de cadáveres em nossas mãos. As esferas de estilo imperial valorizam a mobilidade. Flutuem como uma borboleta, piquem como uma abelha. Essa é a essência da abordagem imperial. As esferas de estilo da Federação valorizam a durabilidade. Firmes como uma montanha com o poder de fogo de um vulcão. Não se trata de uma abordagem ser melhor que a outra, mas sim de ideias completamente opostas. E naturalmente a forma como as tropas são utilizadas também difere, assim como o conceito por trás dos orbes equipados aos magos. Consequentemente, embora o Império busque uma mistura de produtos de alta e baixa qualidade, até mesmo seus orbes mais econômicos foram projetados partindo do pressuposto de que serão utilizados na extremidade superior do espectro. A ideia de usar equipamentos de mago do exército imperial fora desses parâmetros, para manter a posição por pura teimosia como a Federação, seria tão ridículo quanto usar um carro de Fórmula 1 para rebocar um caminhão. Obviamente o equipamento seria fatalmente inadequado para a tarefa, mas este método é mais rápido, diz o sargento Katejanen com relutância, enquanto eu permaneço ali, atônito e incrédulo. Então eles simplificaram o treinamento para economizar tempo. Claro, acho que finalmente entendi. Ao se concentrarem apenas em projéteis defensivos e fórmulas de voo, e assumindo que não haja ativação de fórmulas de engano óptico ou alternância entre múltiplas fórmulas, provavelmente conseguiriam reduzir bastante o tempo em sala de aula. Se eliminassem o tempo gasto estudando diversas matérias teóricas e se concentrassem inicialmente apenas em voo de instrução, não seria impossível simplificar drasticamente o treinamento anterior e atingir 200 horas de voo nesse período, seria? No entanto, o preço a pagar seria alto. O que é melhor, morrer porque você não pode voar ou morrer porque você pode? Pergunta o suboficial Katejanen, tocando na questão de forma desconfortável e direta. Os magos aéreos do passado eram especialistas em combate aéreo. Hoje, com esse treinamento acelerado, os magos recém-formados são simplesmente amadores que sabem voar. Para ser franco, enviar soldados assim para a batalha será um desperdício incalculável de recursos humanos. Em primeiro lugar, o fato de não podermos descartar categoricamente tamanha imprudência de imediato é um sinal claro de que o exército está à beira do colapso. Mas quando se trata da autopreservação de Tânia, não estou disposto a ceder nem um pouco. Isso é conversa derrotista, suboficial. A água na capital não deve ter lhe feito bem. Eu sou como você, coronel. Como eu. Sinto-me muito mais à vontade na linha de frente. Confesso que me intrigam as peculiaridades do sargento Katejanen, mas prefiro respeitar sua opinião pessoal e permanecer em silêncio. Afinal, existem todos os tipos de pessoas por aí. Provavelmente é melhor respeitar a liberdade de cada um de pensar o que quiser. Contudo, gostaria de esclarecer que Tânia é uma dessas pessoas. Gostaria de corrigir o mal-entendido que você parece ter. Tenho um maior respeito por aqueles que se intrometem em nossos assuntos, protegendo-os nos bastidores. É somente graças a eles que continuamos a lutar. Por falar nisso, eu adoraria fazer esse trabalho eu mesmo, mas não adianta fazer alarde disso agora. Não é como se o sargento Katejanen estivesse em posição de conseguir um emprego tranquilo para Tânia na retaguarda. Ainda assim, como alguém com a sensibilidade de um membro responsável da sociedade, nunca perco a oportunidade de salientar o quão bem a Tânia se encaixaria numa posição na linha de defesa. Ver os novos recrutas me dá ideias. Acho que eu preferiria aprender sozinho. Meu apelo constante ao bom senso parece ter causado uma profunda impressão no outro homem. Obrigado por dizer isso, embora eu espere perder o mínimo possível de alunos nesta missão. Sinto muito. Tudo o que posso dizer é que faremos o nosso melhor. Afinal, considerando o tipo de campo de batalha para o qual estamos indo, até você e eu teremos que priorizar nossa sobrevivência. Claro, desejando-lhes boa sorte, resisto à vontade de suspirar. Esses novos peões são todos novatos. Até mesmo seus equipamentos são apenas o que puderam ser facilmente encontrados. Devem ter revirado os armazéns para mobilizar cada fóssil nas prateleiras, e ainda assim não foi suficiente. Parece que até se apropriaram de peças de exibição, o que seria melhor chamar de memorabilia histórica, dos museus direto para os campos de batalha. Esqueça o plantio de sementes para a colheita de amanhã. Agora estamos desmantelando os monumentos de ontem. Estamos vivendo tempos históricos, um espetáculo verdadeiramente glorioso de se contemplar. O que enfrentamos agora é uma tarefa tão difícil que poderia levar até mesmo os veteranos do passado a desistirem em desespero. Enquanto minha reclamação se dissipa no ar vazio, agarro com força meu orbe de computação de assalto tipo 95 da Illinium Arms, que ainda pendia em minha mão. Provavelmente chegará o dia em que precisarei depender deste dispositivo novamente. Que se dane tudo. Mas não há espaço para frescuras quando se trata de sobrevivência. Criando desordem na retaguarda com 3 divisões de magos, garantindo a superioridade local através de concentração e seleção criteriosa. O general Zetor não hesitou em usar tudo o que tinha. Será que esse enorme compromisso foi assumido com uma perspectiva de longo prazo? Especialistas debatem esse ponto há tempos. Muitos já chegaram a sugerir que, por mais formidável que ele fosse, talvez, naquele momento, o general Zetor estivesse pensando com a mentalidade de um comandante de exército talentoso. Como salientou uma importante autoridade no assunto, a experiência do general
general Zetor, embora a administração militar central pudesse ser extensa. Essa experiência se resumia, em grande parte, à atuação como estrategista no leste. O general Rudersdorf era o responsável pelas questões gerais. Até assumir o lugar de Rudersdorf após sua morte repentina, a experiência do general Zetor em otimizar os recursos disponíveis, em nível operacional, era limitada. Talvez ele ainda pensasse com a mentalidade de um comandante de área, pronto para usar tudo o que estivesse à sua disposição. Existem muitas teorias sobre este assunto, incluindo um número considerável que refuta tais argumentos e considera a escolha do general Zetor como um julgamento estratégico decisivo, feito com a mentalidade de que mesmo que isso trouxesse sofrimento amanhã, esse compromisso era um passo necessário para sobreviver o tempo suficiente para sentir esse sofrimento. No entanto, há algo que muitos das gerações posteriores reconhecem: sua vitória foi, em grande parte, uma vitória de pirro. Os magos foram um truque de mágica, e o todo-poderoso general Zetor, incapaz de resistir aos seus instintos de soldado, perdeu um grande número deles em sua busca implacável pela vitória. Alguns chegam a dizer, ao analisar a questão de uma perspectiva mais ampla, que o rumo da guerra foi decidido naquele exato momento. O Império conquistou uma vitória massiva e temporária, ao mesmo tempo que selou seu destino de uma derrota final e amarga. Naquele momento, os magos do Império estavam no ápice do mundo. Eles ocuparam o centro do palco reluzente e, por meio de derramamento de sangue incessante, arrancaram a vitória da terra, semeando-a com seus próprios cadáveres descoloridos e gritos de ressentimento. Os magos aéreos do exército imperial venceram a batalha e, para todos os efeitos, foram extintos. Portanto, o mundo agora sabe o terror absoluto e incomparável de um mago à beira da morte. Nós somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. Os magos se lançaram naquela batalha com ferocidade absoluta, como se voassem para o próprio crepúsculo em que a coruja de Minerva abre suas asas. Uma batalha que prenunciou o fim de sua era, gravando sua marca no mundo em seu último suspiro, antes de alçar em voo rumo a Valhalla. Enquanto as forças amigas estão lá fora travando uma guerra sangrenta e horrível, tão séria quanto possível, eu estou cochilando em uma base na retaguarda. Me viro. Acordo e imediatamente procuro chocolate. Naturalmente, só se trata de chocolate de verdade, de alta qualidade. Nada dessas coisas baratas para mim. Saboreio o chocolate de luxo fornecido pelo Estado-Maior, com um café intensamente aromático, não só de verdade, como também recém-torrado. Em uma das mãos, pego mais um biscoito com mel. Ah, quase me esqueci. Consegui colocar um dos biscoitos açucarados na minha outra mão. Moderação? Frugalidade? Guarde essas palavras mesquinhas para você. E daí se estamos em guerra lá fora? E daí se os soldados, trabalhando em turnos, nem sequer têm uma refeição quente? Quem se importa? Por enquanto posso saborear um ensopado quente, cheio de pedaços suculentos de carne. Sim, finalmente. Satisfeito com a comida na barriga, entro no avião e parto para um voo à meia-noite. Só por essa descrição, parece que estamos prestes a embarcar numa elegante viagem por céus amigáveis. Que escândalo! Talvez algumas pessoas de princípios elevados se sintam tentadas, moralmente falando, a condenar tais pensamentos. E eu as convido de bom grado a se juntarem a nós nesta jornada. Afinal, esta pode muito bem ser a nossa última ceia. Os soldados, totalmente armados e equipados, receberam essa pequena consideração dos responsáveis pelo estoque da base antes de partirem em um voo noturno sem volta, do qual quase não há esperança de retorno. Portanto, se alguém se sentir tentado a criticar isso como um luxo, eu digo, talvez seja você quem precise praticar mais moderação. Continuo a refletir sobre esses pensamentos enquanto o transporte, lotado de soldados, decola sem problemas. A união entre piloto e máquina é algo maravilhoso, murmuro baixinho, impressionado. Decolar à noite não é tarefa fácil nem nas melhores circunstâncias. E num avião de transporte pesado e robusto, carregado de carga. Além disso, a superfície da pista dificilmente está em boas condições. Um piloto capaz de decolar suavemente num avião de transporte tão pesado nessas condições deve ser um veterano de proporções raras. Senhoras e senhores, aqui fala o piloto, primeiro-tenente da Força Aérea Hans Schultz. Atualmente estamos sobrevoando o espaço aéreo da base às cegas. De acordo com os relatos dos aviões de observação, a cobertura de nuvens em relação ao nosso destino é de 7. O piloto, que pertence à 472ª ala de transporte do Exército Imperial, faz uma pausa antes de continuar. O controle está nos dando sinal intermitente. Todas as aeronaves decolaram com sucesso. Estamos nos posicionando para a formação. Já atingimos está tudo programado, então, por mais que me irrite, se a tripulação pudesse se preparar para um sequestro, por favor. O piloto estranhamente enfatiza a palavra irritar enquanto fala pelo intercomunicador, fazendo com que os magos a bordo caiam na gargalhada. Consigo apreciar esse tipo de humor profissional. Hahaha, senhores, parece que nosso pobre piloto está furioso. Major Weiss, Tenente Cerebracol, sigam-me. É hora de sequestrar o avião. Tenente Grants, venha também. Ao entrar na cabine estreita com meu segundo em comando, o ajudante de ordens e o primeiro-tenente Grants a reboque, avisto o engenheiro de voo acionando o motor e o piloto fazendo ajustes finais cuidadosos no sistema de piloto automático. Normalmente, eu teria preferido que eles permanecessem a bordo até chegarmos ao nosso destino, mas desperdiçar técnicos tão especializados em um voo só de ida não está dentro de uma relação custo-benefício aceitável. Portanto, apesar dos protestos dos pilotos, os 2 homens estão sendo solicitados a desembarcar aqui. Falo francamente. Obrigado pelo seu trabalho árduo, tenente. Estamos aqui para sequestrar seu avião. Legalmente, é claro, de acordo com a lei militar.
Se não se importar de me entregar o manche, digo. O piloto se vira, mostrando apenas o rosto, suspira e balança a cabeça dramaticamente da esquerda para a direita. Eu sou o primeiro-tenente da Força Aérea Anschutz. Este avião é meu xodó. Como é que os superiores podem me pedir uma coisa dessas? Este avião de transporte será abandonado. Isso já é um exagero. Não há necessidade de arrastar vocês dois junto com ele. Agradecemos pelo serviço prestado, mas podem desembarcar agora. Muito gentil da sua parte, mas não precisa se preocupar comigo. Se não se importar, prefiro ficar a bordo até o fim. Seu tom de voz e o olhar em seus olhos são sérios. Este piloto está preparado para afundar com sua nave. Mas eu balanço a cabeça. Para ser honesta, eu adoraria que ele viesse conosco. Mas infelizmente, como uma boa funcionária, Tânia precisa pensar nos melhores interesses da empresa. O que você acha que não sabemos pilotar um avião? Temos até um sistema de piloto automático. Tudo o que precisamos fazer é voar em linha reta, e se tudo correr bem, chegaremos ao nosso destino num instante. Também podemos fazer alguns ajustes, se necessário. Além disso, sem querer ser indelicado, mas afinal, quando se trata de voar à noite, somos nós que temos mais experiência. E se houver um acidente? O que você vai fazer então? Na pior das hipóteses, contanto que consigamos chegar ao espaço aéreo-alvo, daremos um jeito. Lembre-se, o avião vai ser descartado de qualquer maneira. Todo o orgulho que eu sentia por nunca ter sido abatido, para no fim perder meu bebê para uma coisa dessas. Lamenta o piloto antes de soltar outro suspiro profundo. Seus olhos repousam sobre os instrumentos reluzentes. Parece que ele os poliu bem como uma despedida final. O rosto do piloto, enquanto segura o manche com força, demonstra que ele não sabe se ri ou chora. Cheguei até a despistar combatentes inimigos. Não consigo acreditar. Nunca imaginei que, no fim, seria a barbárie do meu próprio lado que me pegaria. Que merda, brinca ele, embora sem dúvida acredite em parte do que diz. Quem não reclamaria de ver ferramentas de trabalho tão queridas serem arrancadas de suas mãos por capricho da alta administração, quando ainda funcionavam tão bem? É raro um trabalho ser tão insignificante a ponto de justificar a demissão de alguém que você preferiria não demitir. Eu, particularmente, prefiro deixar o profissional fazer seu trabalho e não destruir ferramentas tão profissionais. Afinal, se isso não é um exemplo de trabalho de verdade, o que seria? Porque eu, dentre todas as pessoas, tenho que ser responsável por tanto desperdício. O mínimo que posso fazer é demonstrar compaixão. Suprimindo meu próprio conflito interno, estendo a mão e ofereço palavras de consolo ao piloto, o primeiro-tenente Schultz. Eu preferiria muito mais uma viagem elegante pelos céus, guiada por um piloto de primeira classe como você. Mas ordens são ordens, tenente. E quais são as ordens exatamente? Respondi tristemente. Ora, nossa ordem era amarrá-lo em um paraquedas e jogá-lo do avião. Essas foram as nossas ordens. Sinto muito, tenente, mas o senhor precisa entregar os controles agora. Não há nenhuma maneira de eu pilotar o avião em vez disso. Entendo sua relutância em desistir, mas esta é uma viagem sem volta, tenente Schultz. Não podemos deixar que um piloto, alguém incapaz de voar sozinho, se envolva nisso. Mas eu conheço este avião, sou mais qualificado para garantir que você chegue ao seu destino. Este será o último voo dele. O piloto insiste indignado que consegue pilotar o avião melhor do que nós, demonstrando um admirável senso de responsabilidade para com um recurso tão valioso. Do ponto de vista de um cidadão exemplar, alguém que sente orgulho e confiança semelhantes no meu trabalho, eu simpatizo plenamente com o primeiro-tenente Schultz. Lamento ter trazido algo tão desagradável à sua porta. Mas, assim como você, estamos de mãos atadas. Você não pode ignorar pelo menos uma pessoa? Não posso, confirmo, balançando a cabeça tristemente. Tudo se resume a ordens. Pilotos veteranos são raros. Se eu desperdiçasse um sequer, me disseram, haveria consequências terríveis. Que falta de coração. Quem fez uma ameaça dessas? Ora, veio dos infames vagabundos do Estado-Maior, é claro. Mas se você quiser solicitar uma indenização ao governo, tem meu total apoio. Basta enviar a fatura ao Estado-Maior, por favor. Uma triste consolação talvez, mas pelo menos o primeiro-tenente consegue escapar do campo de batalha. Se fosse eu, acho que comemoraria. Se necessário, posso anexar um bilhete. O general Zetor pode ser do tipo que ordena o que for preciso, mas não se preocupe, ele não é do tipo que rejeita reclamações categoricamente. Uma reclamação ao general Zetor? Obrigado, mas prefiro ficar longe dos figurões. Tenho certeza de que ele ficaria feliz em me jogar ainda mais problemas, se tivesse a chance de para o primeiro-tenente Schultz. Embora tecnicamente seja uma crítica a um oficial superior, decido deixar passar, pois considero esse tipo de conversa perdoável na linha de frente. Nesse instante, porém, o jovem oficial ao meu lado se pronuncia. O que você acabou de dizer? Ele rosna, fazendo-me virar-me reflexivamente em sua direção. Desculpe, capitão Schultz. O que você acabou de dizer sobre o general Zetor? Pergunta ao primeiro-tenente Grants com um olhar furioso, enquanto se levanta e coloca a mão no ombro de Schultz. O piloto continua olhando fixamente para frente enquanto responde, completamente impassível. Eu disse que ele é um figurão que não hesitaria em me causar problemas. E daí? O primeiro-tenente Grants explode imediatamente em gargalhadas. Uau, por que essa reação? Eu me sinto exatamente da mesma forma. Capitão Schultz, o senhor tem toda a razão. Assim que esta operação terminar, me dê a chance de lhe falar pelos cotovelos. Eu pago as bebidas. Tenho muitas reclamações para compartilhar. Meu? Sim, com certeza, exclamou o primeiro-tenente Grants, balançando a cabeça vigorosamente. Não é só o general Zetor, são todos aqueles figurões do general. Escritório dos funcionários. São monstros. Você teve uma ótima ideia. Melhor não ter nada a ver com eles.
Fico feliz em encontrar alguém como eu, talvez este seja um bom dia, afinal. Enquanto observo meu subordinado apertar firmemente a mão do homem, sinto uma pontada de arrependimento. O primeiro tenente Grants não é do tipo tímido, mas talvez não estivesse preparado para lidar com um oficial superior como o General Zetor. Deve ser uma reação ao estresse. Apesar de se sair perfeitamente bem no campo de batalha, quando se trata de relacionamentos interpessoais, Grants aparentemente tem um lado que eu não esperava. Tenente Grants, estou surpreso. Um belicista como você, eu vi como você saiu correndo do seu lugar confortável ao lado do General Zetor só para voltar para a frente de batalha, falando mal de um velho como aquele. Eu provoco, mas o primeiro tenente Grants protesta veementemente. Desculpe, coronel. Mas se eu sou um belicista, então o General Zetor deve ser o maior inimigo do mundo. Não estou falando mal dele, é apenas uma avaliação precisa. O capitão Schultz responde com entusiasmo à espirituosa réplica do primeiro tenente. Muito bem dito, tenente Grants. Você disse tudo, capitão. Os dois parecem estar em sintonia. Provavelmente se dariam muito bem, seriam unha e carne. Eu, por outro lado, como seu superior, começo a me perguntar se deveria repreender meu subordinado por falar mal dos figurões, dessa forma, mas logo decido deixar para lá. Afinal, tudo que Grants está dizendo é verdade, e devemos sempre respeitar a verdade. Tanto faz. Dou de ombros. Mas é hora de encerrar. Tento retomar a conversa que havia descarrilado. Pois bem, regozije-se, tenente Grants, pois você acaba de receber a honra de se juntar à mais grandiosa operação do General Zetor, o inimigo do mundo. Afastando-me do surpreso primeiro tenente Grants, dirijo-me ao capitão com gentileza. De qualquer forma, lamento que você perca toda a diversão, mas esta festa é apenas para magos. Isso é discriminação contra não magos. Você deveria se envergonhar. Uma opinião muito esclarecida e progressista. Concordo plenamente. Sem dúvida, faça com que seus sentimentos sejam conhecidos pelos superiores. Posso assinar uma declaração juramentada se necessário. Mas o progresso é gradual e leva tempo. Talvez um dia as coisas mudem, mas por esta noite você terá que se retirar. Ainda segurando firmemente o manche, o capitão Schultz consegue articular mais uma resposta estoica. Então as festividades são mesmo só para magos? De fato, um evento especial exclusivamente para nosso entretenimento. Não que eu particularmente queira que as coisas sejam assim, mas como patrocinador desta confraternização de Ano Novo com o Exército da Federação, o General Zetor estabeleceu as regras. É o desejo do chefe. Um funcionário fiel só pode obedecer. Então, por favor, desembarquem e fiquem atentos ao rádio da base. Talvez vocês ouçam os gritos de boas-vindas entusiasmados do Exército da Federação enquanto nós, e somente nós, organizamos a melhor festa que este mundo já viu, eu digo. Em resposta, o capitão Schultz acena lentamente com a cabeça e se levanta. Ela está em suas mãos agora. Embora pareça bem por fora, por dentro está um caos. Espero que vocês, magos, consigam navegar sem problemas. Vai ser difícil voar sem um engenheiro de voo. Eu não confiaria muito no óleo do motor nem esperaria que tivesse passado por manutenção regular, se fosse vocês. Com todo respeito, não forcem a barra. Imagino que tenha levado muito mais tempo para formar pilotos capazes de pilotar adequadamente uma máquina neste estado do que para construir a própria máquina. Você é um gigante em miniatura. Gostaria que você não dissesse isso, respondo, dando de ombros com uma indiferença proposital. Minha altura tem se mostrado extremamente conveniente. Por quê? Você ainda tem direito ao desconto para crianças? Exatamente. Principalmente durante combates em trincheiras e aéreos, onde, por ser um alvo menor, tem uma enorme redução nas chances de ser atingido. É uma grande vantagem quando se trata do custo de permanecer vivo. De qualquer forma, digo, estendendo um paraquedas em direção ao capitão e sorrindo suavemente, é hora de dizer adeus. Na verdade, estou morrendo de inveja desse capitão, que consegue escapar dessa situação. Se eu pudesse trocar de lugar com ele, teria feito isso na hora. Mas também não posso deixar esses comunistas destruírem o mundo. No fim, parece que não resta outra opção para Tânia a não ser cumprir sua missão. Até a próxima, digo, acompanhando os pilotos até a saída. Desejo boa sorte aos magos. Obrigado, tenente. Com uma despedida rápida, os pilotos saltam cuidadosamente do avião. Esperando que aterrissem em segurança, converso com meu segundo em comando, que está ao meu lado. Então, as festividades estão quase começando, digo, com um sorriso sarcástico, embora no fundo eu sinta que estou ferrado. Quem me dera pudéssemos pelo menos nos inscrever para receber distintivos de paraquedista e um pagamento extra. Um desejo humilde. Os funcionários que trabalham incansavelmente como esses deveriam ter o direito de esperar pelo menos isso. Mas não há espaço nem para sonhos tão pequenos e egoístas dentro da lógica de uma organização. Ah, mas, coronel, pelas normas atuais, se solicitarmos pagamento adicional por um salto em combate como magos aéreos, nossas qualificações de voo serão suspensas e nosso nível salarial será reduzido. O quê? É verdade, tenente Cerebriacol? É verdade. Alguém da minha turma teve uma ideia parecida recentemente e ia se inscrever, mas aparentemente as regras mudaram. Deu de cara com uma montanha de novos protocolos e acabou se dando mal. Encaro meu ajudante em choque. O quê? Por que o exército imperial faria uma coisa dessas? Aparentemente, na frente do Reno, quando os magos estavam auxiliando nas trincheiras, houve vários casos de magos que apareceram de surpresa para lutar, e surgiu a questão nos bastidores sobre se o pagamento por aparição de surpresa deveria ser aplicado. Após muita deliberação, foi determinado que, embora anteriormente fosse um pagamento provisório a partir do final do ano passado, a interpretação uniforme seria que o pagamento por aparição de surpresa não se aplica a soldados com qualificação de mago. Em outras palavras, digo ao meu ajudante, chocado, basicamente tivemos um corte salarial pouco antes do início desta
desta operação aerotransportada? Enquanto o Cerebriacol acena com a cabeça franzindo a testa, eu imediatamente solto um uivo em resposta. Esses bastardos sem coração. Uma redução unilateral em nossos subsídios, sem nenhuma negociação com os trabalhadores. Reduzir custos é ótimo, mas que sentido faz tirar apenas dos magos, quando já somos excelentes em termos de custo-benefício? Penso, sentindo de repente uma necessidade veemente de reivindicar meus direitos. Espere aí, penso, congelando de repente. O que eu quero dizer com afirmar? Se a jurisprudência nos ensina alguma coisa, é que os direitos devem ser protegidos por meio de vigilância constante. Talvez esta seja a consequência de negligenciar meus direitos sem exercê-los. Pensando bem, não fui muito proativo ao solicitar a redução do pagamento. Este pode ser um exemplo da extinção natural do direito de reivindicar. Mas, visto que se baseou em uma mudança de interpretação, talvez eu possa apresentar uma opinião diferente. É um erro tão básico, o tipo de coisa que se aprende nos livros didáticos. Como pude permitir que a guerra distorcesse tanto a visão cultural de Tânia? Isso me faz lembrar do que é realmente importante na vida. Não podemos nos permitir fingir, como aqueles comunistas, que estamos trabalhando para o bem comum enquanto, na verdade, trilhamos um caminho que piora as coisas para todos. Os direitos devem ser reivindicados. Anoto isso em letras garrafais na minha lista mental de tarefas. Mas a situação dentro da aeronave não está tão tranquila a ponto de eu poder passar meu tempo refletindo sobre o futuro. Francamente, estou enviando mais lembretes aos meus subordinados em seus respectivos assentos de piloto do que consigo contar. Pilotos, verifiquem seus instrumentos. Comparem-nos com a bússola. Magos não são profissionais de controle de voo, e pilotar um avião não é uma tarefa simples. Sinceramente, se esses aviões de transporte não estivessem equipados com sistemas de piloto automático, duvido que sequer conseguiríamos voar em linha reta. No entanto, os superiores declararam que, contanto que houvesse sistemas básicos de assistência de voo a bordo, os magistrados treinados em navegação seriam perfeitamente capazes de fazer quaisquer correções necessárias. Infelizmente, teoria e realidade não são a mesma coisa. Estou percebendo rapidamente que magos aéreos são, na verdade, a pior tripulação para um avião. Não é que sejamos incapazes de navegar. Quanto à nossa capacidade de interpretar os ventos, geralmente sentimos o ar através de películas protetoras. Então nossas mentes certamente não são menos capazes dessa tarefa do que as de pilotos profissionais. Apesar disso, sou forçado a perceber que um mago se torna inútil no momento em que você coloca um manche em suas mãos. Afinal, magos não têm experiência em servir como auxiliares daquele coração complicado de um avião, conhecido como seu motor. Não quebrem a formação. Sinalizem para o avião 2. Eles estão fora de posição. Estão se desviando muito para o lado. Não cruzem a frente do avião de trás. Grito, instando o primeiro-tenente Cerebriacol, que está operando a lâmpada de sinalização, a agir rapidamente, enquanto observo através dos meus binóculos com suor frio escorrendo pelo rosto. Voar em formação é uma das operações de combate mais básicas, ou pelo menos deveria ser. Mas aparentemente para magos, voar sozinho e pilotar um avião de transporte são duas coisas completamente diferentes. Com o avião atrás de nós à deriva, instável, começo a me preparar para a possibilidade de uma colisão no ar. Isso é terrível. Por favor, pelo amor de Deus, se acalme. Observo tensamente, ocasionalmente fazendo uma correção, antes de finalmente conseguir soltar um suspiro de alívio. Parece que o avião 2 finalmente conseguiu retomar sua rota. Por pouco, porém, voar em linha reta está se revelando um grande desafio. Enquanto ainda estou assimilando essa descoberta, a primeira-tenente Cerebriacol grita por cima do ombro dela. O que foi, tenente? Não estou recebendo nenhuma resposta da luz de sinalização do carro número 4. Acho que eles podem ter ficado para trás. Droga, suspiro, observando o céu noturno com meus binóculos. Os aviões de transporte foram pintados de preto para reduzir a visibilidade do solo, e as condições são relativamente ruins, dificultando a localização deles. Após uma busca demorada, finalmente avisto uma sombra escura flutuando no véu da noite. Ordeno freneticamente o envio de um sinal, sentindo um profundo alívio ao recebermos uma resposta. Depois de algumas trocas de mensagens, fica evidente que o avião número 4 nem sequer havia percebido que se desviara da rota. Deixando de lado os voos noturnos, estou começando a me preocupar seriamente se realmente chegaremos a território inimigo. Ai, quando é que vamos chegar lá? Eu resmungo impulsivamente, levando as mãos à cabeça. Tudo o que tínhamos que fazer era segurar o manche, receber assistência do piloto automático e voar em linha reta. Pelo menos esse era o plano, mas a teoria e a realidade não se misturam bem. Descobrimos que pilotar um avião em linha reta é um trabalho árduo. Claro, a tripulação original já havia avisado disso, mas ver esse conhecimento transmitido oralmente ser colocado em prática é algo realmente raro. Esperar que amadores que só sabem navegar pilotem um avião é uma loucura. Lembre-me de nunca mais fazer algo assim. Começo a transpirar estranhamente, pensando em como o sucesso ou fracasso desta operação depende inteiramente do sucesso do salto dos pilotos. Após um instante, porém, noto o Major Weiss me encarando em silêncio atônito. O que é isso? Pergunto. Não, é só que você mencionou uma próxima vez, coronel. Sim, com certeza não gostaria de fazer isso uma segunda vez. Acho que recusaria mesmo se me convidassem. Mas você acha que uma oportunidade dessas pode realmente surgir de novo? Pergunta meu segundo em comando, tremendo. Claro. Lembre-se, Major Weiss, estamos falando do General Zetor. Não duvido nem por um segundo que ele tenha tido um pensamento desses. Sim, claro, é verdade. Mas, coronel, o senhor não teme que a sorte não esteja do nosso lado desta vez e que o senhor possa morrer lá fora? Morrer? Do que você está falando, Major? Por que eu deveria perder tempo me preocupando com a morte se não tenho o menor interesse em morrer?
Seria extremamente improdutivo, não acha? Há mais futuro em gastar seu tempo se preocupando com os problemas difíceis que ainda teremos que enfrentar se sobrevivermos, digo, dando uma lição ao meu subordinado sobre a importância de pensar no futuro. No entanto, sou obrigado a resistir à vontade de morder a língua quando vejo algo através dos binóculos. É o avião 6. Major, consegue vê-lo? Avião 6, aquele com o suboficial Katajanen a bordo? Sim, você tem razão, algo parece errado. Mas antes que o Major Weiss possa terminar sua frase, o primeiro-tenente Cerebriacol, responsável pelas comunicações, começa a gritar um relatório. Estamos recebendo um sinal de retransmissão do avião 2. O avião 6 está com uma falha no motor. Parece que as baterias deles também descarregaram. As luzes estão apagadas e as únicas luzes que eles têm disponíveis são de curto alcance. Em resposta, gemi. Você só pode estar brincando comigo. Claro, mecânica exige a mão de obra especializada. Se o engenheiro de voo estivesse a bordo, talvez conseguisse controlar o motor problemático. Mas os engenheiros de voo já haviam saltado de paraquedas. Isso significa, faça os cálculos de cabeça. O avião 6 vai cair. Que azar para Katajanen e que azar para mim. Major Weiss, vamos ficar com um exército de magos a menos. Não há nada que possamos fazer para impedir que ele bata? Disseram que é uma falha no motor. Talvez se você der umas batidinhas nele, ele se conserte sozinho, como uma esfera. A ideia de que a mana fica presa nos circuitos de um orbe e que se você bater nele, a mana se soltará, é apenas uma lenda urbana. As pessoas dizem isso desde os primórdios. Os orbes são máquinas de precisão, sabe? Na verdade, embora o Elenium tipo 95 já esteja estabilizado, se alguém tivesse batido em um durante a fase de testes, poderia ter causado uma explosão enorme e um ponto sobre o qual o criador da esfera, Dr. Sugel, demonstrou lamentavelmente pouco arrependimento. Aliás, ele usou isso como desculpa para reclamar dos usuários das esferas. Em todo caso, talvez isso diga algo sobre a incompetência dos soldados, mas uma parcela dos magos aéreos infelizmente se convenceu de que uma esfera com defeito pode, ocasionalmente, ser consertada com uma boa pancada. Suspirando ao perceber que o Major Weiss está entre eles, começo a instruir o primeiro-tenente Cerebriacol sobre as medidas corretivas. Enviem um sinal para o avião 6. Digam-lhes para priorizarem um pouso de emergência seguro e para manterem seus dispositivos mágicos completamente selados até o horário de início da operação. Assim que nossa operação começar, eles estarão livres para tentar se juntar a nós ou retornar à frente principal. A decisão está nas mãos do subtenente Katajanen. Você não quer dar ordens expressas para que eles se encontrem conosco? Não se empolgue demais, Visha. Não posso tirar deles a liberdade de avançar ou recuar em circunstâncias como essas. Além disso, por mais injusto que seja para o suboficial Katajanen, suas tropas são, em sua maioria, recrutas. Podemos aceitar toda a ajuda possível, mas não faz sentido causar um acidente intencional no caminho. Melhor deixar a porta aberta para a possibilidade de que eles se juntem a nós mais tarde. Eles devem se concentrar em evitar serem detectados. Se forem descobertos, devem priorizar a retirada. Abrir fogo por qualquer motivo que não seja legítima defesa é estritamente proibido, assim como o uso do rádio, exceto para um comunicado de emergência. A primeira-tenente Cerebriacol compreende. Ela habilmente começa a enviar o sinal conforme eu ordeno. A Six confirmou os pedidos. Diga a eles que eu oro pela segurança deles. Após enviar o sinal e receber a resposta, ela interpreta para mim. Eles disseram, boa sorte na batalha. A expressão em seu rosto sugere que ela entende como a Sargento Katajanen deve estar se sentindo. Ela sussurra baixinho, de forma que só eu consigo ouvir. Pobre Sargento Katajanen. Não sei. Talvez nós sejamos os verdadeiros azarados nessa situação. Talvez no fim das contas ambos sintamos o mesmo. Os resultados dependem do acaso, suponho. Concordo com a cabeça, embora no fundo não seja assim que me sinto. Obviamente, somos nós que estamos na pior situação agora, Visha. Um ataque aérotransportado liderado não por um batalhão, mas por 3 divisões inteiras de magos aéreos, a primeira operação de retaguarda em larga escala composta exclusivamente por magos do mundo, é uma aposta impossível que exige todos os meios de transporte e magos que pudermos reunir. Normalmente, com 3 divisões de magos à sua disposição, você conseguiria. Querem usá-las para deter o inimigo na linha de frente. Que audácia do general Zetor, comprometer-nos com uma aposta tão arriscada sem o menor pudor. Eu só queria que isso acabasse logo. Pelo menos assim saberíamos que as coisas não poderiam piorar. De vez em quando, o superior do primeiro-tenente Grants dizia algo que ele não conseguia entender. Quando ela murmurou suspirando que desejava que eles caíssem logo, Grants, que estava ao lado dela, precisou de toda a sua força de vontade para resistir à vontade de perguntar se ela estava falando sério. Naturalmente, Grants era um oficial, assim como o tenente-coronel de Gurechaf. Ele sabia que os oficiais precisavam causar uma boa impressão diante de seus subordinados. Cada movimento deles era observado, e nada passava despercebido. Ninguém queria arriscar a vida por alguém que parecesse pouco confiável. Talvez fosse apenas iconoclastia, mas não havia nada de errado em manter as aparências. Se o tenente-coronel de Gurechaf demonstrasse qualquer sinal de angústia, Grants poderia começar a se preocupar que estivessem se metendo em algo maior do que podiam lidar. A lembrança do general Zetor instruindo-o a sorrir durante a campanha anterior em Udo ainda estava muito viva em sua mente. Ele sabia que devia levar as palavras dos superiores com cautela. Isso era óbvio. Mas também era importante discernir a diferença entre uma fachada e os verdadeiros sentimentos, e foi por isso que ficou tão perplexo com sua superior, a tenente-coronel de Gurechaf naquele momento.
Parecia que ela realmente estava falando sério quando disse que queria se apressar e chegar logo ao campo de batalha. Se ela estivesse dizendo isso apenas para o bem de seus subordinados, provavelmente teria se expressado com mais ousadia. Um solilóquio proferido de forma que ninguém pudesse ouvir provavelmente refletia seus verdadeiros sentimentos. Do ponto de vista de um segundo tenente recém-nomeado que não entendia o que os esperava, isso até poderia fazer sentido. Mas para um comandante que havia sido informado com antecedência e conhecia a gravidade da situação? Só de pensar nisso, Grant sentia um arrepio na espinha. O do 113º Batalhão de Magos Aéreos era frequentemente considerado uma unidade repleta de belicistas, mas, refletindo bem, talvez essa reputação se devesse à personalidade de seu comandante. De fato, Grant se considerava observador, mas essa ideia nunca lhe ocorrerá. Quanto à própria tenente-coronel, embora ela sempre a incentivasse, ao dizer aos homens para usarem mais bom senso e prestarem atenção a coisas além da guerra. No momento em que chegavam perto do alvo, o rosto dela se iluminava de pura empolgação. Chegou a hora. Este deve ser o espaço aéreo-alvo. Vamos confirmar. Sua voz era vivaz, um contraste total com a expressão que ostentara durante toda a viagem. Grant conseguia imaginar o que ela estava sentindo. A emoção era quase palpável. Agora que estavam em território inimigo, ela parecia ansiosa para continuar. Sem querer estragar o bom humor dela, Grant se examinou o mapa atentamente, comparando-o com as características abaixo e apontando os pontos de referência que conseguia encontrar. Eu consigo ver. Ali está o rio e a ponte. Major Weiss, confirme também. Confirmei. Estou vendo mesmo. Ótimo, disse a tenente-coronel de Gurechaf, sorrindo agora que o destino estava confirmado. Ela pegou o rádio comunicador usado pela unidade. Todas as unidades, aqui é o 01. Todas as unidades, vocês agora têm permissão para liberar completamente sua magia. Estão me ouvindo? Escutem com atenção agora. A tenente-coronel de Gurechaf gritou, sua voz um rugido sonoro. O trabalho que temos pela frente é simples, meus colegas magos aéreos. Isso deve ser moleza. O tipo de trabalho descomplicado com que qualquer mago sonharia. É moleza, pensou Grants com um tom de brincadeira. Eles estavam penetrando fundo em território inimigo para desferir um golpe poderoso e devastador. Uma façanha de bravura, sem dúvida. Mas em termos de carga de trabalho, isso definitivamente não era pouca coisa. Para ser justo, embora talvez não demonstrasse o mesmo zelo do tenente-coronel de Gurechaf, estaria mentindo se dissesse que não estava ficando ansioso. Tomem a ponte. Deem uma surra no inimigo. E quando os encurralarmos, façam-nos amaldiçoar o dia em que nasceram. Simples. Exatamente o tipo de trabalho para o qual os magos foram feitos. Por mais fácil que parecesse, todos sabiam que seria difícil. Mas essas eram as palavras que precisavam ouvir para se motivarem agora que estavam em território inimigo. Vamos fazer como sempre fazemos, disse o tenente-coronel sucintamente. Antes que Grants percebesse, ele também estava sorrindo. O que havia de diferente naquele dia? Era o tipo de trabalho que sempre faziam. Todos sabiam o que estavam fazendo, já o tinham feito inúmeras vezes. Por que não deveriam simplesmente fazê-lo de novo? Determinação, bravura, fibra. Quaisquer virtudes que o inimigo possa ter a seu favor são insignificantes diante da nossa resolução. Somos o destino manifesto. Não, isso pode ser muito mundano para o destino, pois nós forjaremos nosso lugar na história. Não com o destino, mas com nossos próprios rifles, nossos próprios orbes. Um grande grito ecoou de seus ventres. Antes que Grants percebesse, ele também estava gritando, sua voz repleta de fúria e desejo de lutar. Muito bem, senhores, é hora de as festividades começarem, disse Tânia, acenando com a cabeça. Vocês já sabem o que fazer, sigam-me. Tenho uma ideia. A Tânia já se acostumou demais com isso, saltando de um avião de transporte em direção ao chão sem graça lá embaixo. Detesto como até aquela sensação estranha e vertiginosa de planar sem peso pelo ar depois que a aeronave desaparece debaixo dos seus pés. Agora parece apenas mais uma parte do trabalho. Até o paraquedas nas minhas costas parece-me infelizmente familiar, apenas mais uma ferramenta de trabalho, como uma gravata. É uma carreira árdua, de facto, a forma como o exército imperial nos obriga a trabalhar arduamente. No mínimo, transmita com potência máxima. Repito, transmita com potência máxima. Que se dane tudo. Deixo que as primeiras palavras que me vêm à mente, em grande parte absurdos que interrompem qualquer pensamento, explodam da boca de Tânia, viajando nas ondas de rádio do céu oriental em direção aos seus ouvidos. Nós somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. É apenas um jogo de palavras. O lamento de um gerente de nível médio, esmagado pela tarefa impossível à sua frente, incapaz de conter o grito. Não tem significado. É apenas uma mistura aleatória de sons. Mas, por algum motivo, no princípio era a palavra. Sim, é isso mesmo. As palavras carregam intenção e alma. Nós somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. Unindo-me aos cânticos dos meus homens, repito a frase pela terceira vez. Nós somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. Saltamos de aviões em um desvio massivo da linha de frente, um ataque relâmpago surpresa, após o qual tudo o que precisamos fazer é manter a ponte adjacente. A resistência inicial deve ser leve. No papel, pelo menos, a missão parece fácil. Infelizmente, porém, é mais raro que as coisas corram como o esperado em uma guerra. Um dos magos avalia cuidadosamente a área, gritando ao detectar uma assinatura de mana próxima. Inimigos. Uma unidade de magos inimiga está decolando para interceptá-los. Existem assinaturas de mana no céu sobre o nosso destino. Assinaturas que não nos pertencem. Ei, Visha, eu pensei que não deveria haver inimigos na área. Isso mesmo, coronel. De acordo com informações anteriores, a resistência deveria ser leve. Uma forma indireta de dizer que, afinal, existe resistência.
Quando se está acostumado à guerra, até mesmo ataques inesperados podem se tornar familiares ou, paradoxalmente, até esperados. Tanto eu quanto meu parceiro, Visha, estamos acostumados o suficiente ao absurdo para saber que se os superiores dizem que a situação está segura, é quase certo que esteja longe disso. Assim que recebemos múltiplas confirmações de interceptação por magos inimigos, lanço meu paraquedas no ar, entendendo que precisamos espalhar nossas assinaturas. Começo a dar ordens aos meus subordinados, que estão lançando seus próprios paraquedas. Interceptar. Quase imediatamente após eu dar a ordem, a unidade já terá formado fileiras de assalto no ar. Com exceção dos novos recrutas, é claro, que ficam perdidos nas extremidades. Mesmo à noite, mesmo em pleno salto, qualquer mago aéreo que tenha sobrevivido ao leste por tanto tempo seria capaz de realizar tal manobra, mesmo de ressaca. Camaradas e irmãos de armas, eles formam pares e começam a acelerar em direção à batalha imediatamente. Contudo, como fui a primeira a saltar, também fui a primeira a encontrar o inimigo. Por isso, naturalmente me vi sob fogo inimigo. Estou extremamente relutante em servir de escudo para os novos recrutas, que saltaram todos para a retaguarda. Tânia não tem o menor interesse em ser escudo de ninguém. Infelizmente, não há nada que possamos fazer. Não podemos nos dar ao luxo de perder efetivo tão cedo após o início da operação. Como forma de agradecimento por todo o fogo que acabei de receber, ativo 3 fórmulas de explosão simultâneas, lançando-as na direção das assinaturas de mana inimigas. Que se divirtam. Escutem bem, homens. Esmaguem a oposição. Desta vez, somos nós que temos a vantagem numérica. Enquanto eu profiro este discurso, os magos do Exército Imperial começam a disparar suas próprias fórmulas refinadas a seu bel prazer. Embora o Exército da Federação, os magos conseguiram decolar rapidamente, mantendo a altitude baixa, o que é perfeito para nós, já que agora temos o inimigo encurralado do alto. Meus companheiros magos de ataque e eu damos início ao espetáculo da noite, uma sinfonia de batalha que cai sobre as cabeças dos inimigos. Antes, os magos imperiais eram forçados a resistir em menor número. Agora, embora a situação esteja localizada, garantimos vantagem tanto em efetivo quanto em altitude. Obviamente, seremos o mais ferozes possível, aproveitando esta oportunidade para extravasar toda a nossa frustração. O Exército da Federação, é claro, não fica de braços cruzados aceitando tudo passivamente. Esses magos foram designados para a defesa de uma base extremamente importante. Magos que se mobilizaram imediatamente em resposta a um ataque aéreo em larga escala. Eles estão longe de ser amadores. Em termos de habilidade, coordenação e principalmente comando, eles são, como nós, soldados de primeira classe. Solto um resmungo de frustração enquanto voo pelo ar. Cuf! Parece que o inimigo também não está dando moleza. Seus movimentos são quase perfeitos demais. Eles confiam inteiramente na resistência de seus projéteis defensivos enquanto disparam pesado fogo de resposta. Evitam voar em linha reta para minimizar as oportunidades de os abatermos com nossas fórmulas de mira ótica, ignorando as fórmulas de explosão que usamos como fogo de supressão. Além disso, a maior parte do seu fogo de resposta, embora ótico, consiste em fogo disperso com pouca ênfase na penetração. Táticas clássicas de retardamento. Clássicas e organizadas. Para piorar a situação, suas manobras parecem planejadas para romper nossa vanguarda e atacar os novos recrutas na retaguarda, deixando as intenções do comandante da Federação bem claras. Parece que eles estão pensando em jogo em equipe. Precisamos prestar atenção. Eles começaram a testar voos em dupla, maximizar a resistência priorizando a sobrevivência. Nada mal. No entanto, eu sorrio. Eles ainda não têm a experiência. É uma situação lamentável para os magos da Federação. Marquem todos os inimigos que avançarem no espaço aéreo. Parece que eles entenderam errado o que significa um confronto aéreo frontal com táticas de magos aéreos. Vamos ensiná-los que, contanto que consigam manter a superioridade numérica e o controle, é melhor formar uma linha do que um ponto. Além da nossa vantagem numérica, também somos mestres em manobras de combate organizadas, a um nível assustador, aperfeiçoadas como instrumentos de violência sob a orientação de um comandante versado nas táticas de supressão em larga escala, agora quase extintas, da frente do Reno. Estamos à frente do resto do mundo. Na verdade, a única vez que uma batalha aérea de magos em grande escala foi realizada foi na frente do Reno. A própria Tânia ganhou experiência no Reno. Ah, o Reno. Por mais abominável que tenha sido, essa experiência agora corre nas veias de Tânia. Será que eu realmente escapei dele? Mesmo agora. Os dias passados dormindo como se estivesse morta na lama das trincheiras ou rastejando para fora dos bunkers em missões de interceptação parecem ter acontecido ontem, ou até mesmo hoje. Portanto, nos céus da Federação, sinto-me relativamente seguro da nossa superioridade comparativa. Para o bem ou para o mal, os magos do Exército da Federação são disciplinados e sua formação é forte. Para ser franco, parece que o Exército da Federação elevou seu padrão para unidades de magos. No entanto, neste campo de batalha, neste momento pelo menos, já pagamos nossa taxa de matrícula para aquele professor chamado experiência, pagamos com sangue. Até que eles paguem uma taxa semelhante, tem um longo caminho a percorrer antes de alcançarem o nosso nível. Esses comunistas estão sempre tão ansiosos para abordar as desigualdades. Bem, como os adultos na sala, vamos estender uma mão amiga. Tudo se resume a uma coisa. A Federação ainda não entende o que uma batalha aérea de magos em larga escala realmente envolve. Eles carecem do tipo de conhecimento que o Império copiou dos ombros de perdas cataclísmicas. E agora, mesmo que um dia eles alcancem esse nível, mesmo que o futuro seja inevitável, eles pagarão o preço por aquilo que desconhecem. Só por hoje, vamos dar-lhes uma lição completa sobre o que perderam no Reno. Sim, por enquanto a experiência do Império ainda prevalece. Dou uma risadinha interna, meio que para me convencer.
Permitam-me pela última vez demonstrar para os livros de história porque fui apelidado de Diabo do Reno. Foi um pesadelo. Desde então, o 153º Regimento de Magos Aéreos do Exército da Federação só conseguiu se referir àquela noite de passagem. O primeiro relatório não trouxe nada de extraordinário, um chamado de ampla cobertura do controle de defesa aérea. Uma unidade da linha de frente avistou várias aeronaves, provavelmente bombardeiros pesados inimigos. Os modelos das aeronaves e as trajetórias de voo detalhadas ainda não estão claros. Elas parecem estar voando com uma companhia em direção à retaguarda de nossa zona de combate. O Exército da Federação já se preparava há muito tempo para a possibilidade de um contra-ataque da Frota Aérea Imperial em resposta ao seu ataque massivo. Os militares de serviço fizeram caretas em uníssono. Eu não gostaria de estar na pele de quem cruzar o caminho deles. O Império agiu com astúcia, dando aos homens motivos para simpatizar com quem quer que estivesse sujeito a bombardeios. É claro que, como um importante centro de transporte, a possibilidade de serem atingidos por bombas não era totalmente descartada. Contudo, dada a imprecisão dos bombardeios noturnos, um ataque desse tipo provavelmente se resumiria a pouco mais do que um mero assédio. Independentemente disso, o jovem oficial de serviço, um major amontoado no centro de operações do Regimento de Magos, não estava disposto a correr riscos. Na verdade, todo o regimento estava em alerta máximo. De qualquer forma, os holofotes haviam sido verificados e as armas antiaéreas estavam posicionadas caso necessário. Eles não estavam apenas preparados no papel, estavam totalmente prontos para executar uma interceptação real. O oficial de serviço também era competente. Apesar da pouca idade, possuía uma certa astúcia mais associada à experiência. Foi a vigilância de um mago aéreo que convenceu toda a unidade da possibilidade de um ataque aéreo transportado à retaguarda. Considerando os truques pelos quais o Império era conhecido, o oficial de serviço não quis correr riscos. Imediatamente enviou um relatório por telefone ao comandante do regimento, que estava atolado em trabalho administrativo em seu escritório. Após transmitir diversos pontos, o comandante, preocupado, perguntou ao oficial: existe alguma assinatura de mana? Infelizmente, o conhecimento que o major tinha das posições inimigas naquele momento era preciso. Nenhum. E os magos do exército imperial, que vinham atacando implacavelmente nossas linhas de logística, só agora finalmente recuaram. Obrigado, respondeu o comandante, antes de desligar o telefone e voltar sua atenção cansada para a pilha de papéis e cartas que formava uma montanha em sua mesa. Segundo o comandante, Coronel Sergei, as duras exigências de um regimento de magos sobre seus comandantes eram triplas. Um comandante de regimento devia voar, realizar trabalho administrativo e comandar. Evitar o excesso de trabalho era impossível. Como comandante de regimento, ele não tinha tempo para lidar com todos os bombardeiros pesados que apareciam. No entanto, ele se esforçava ao máximo para garantir que os oficiais de serviço nunca se sentissem incapazes de relatar nada. Esse esforço deve ter dado resultado, pois o oficial de serviço logo contatou novamente com outro relatório urgente. Ao receber o relatório em seu escritório particular, Sergei apertou o telefone com força e murmurou, em choque: um ataque aerotransportado, por uma forte divisão de magos aéreos inimigos? E você está me dizendo que o alvo é o segundo comando do exército da área? Isso não pode ser, pensou ele, consternado, mas cruzou os braços e tentou afastar o espanto diante da inesperada dimensão do inimigo. Já esperávamos a possibilidade de táticas de decapitação, estávamos em alerta. Mas uma divisão? Sério? Ele murmurou novamente, incrédulo, levando as mãos à cabeça enquanto uma nova dor de cabeça surgia. Para o bem ou para o mal, o mundo em geral sabia que mesmo entre os magos aéreos, os do Império eram particularmente astutos e fortes em combate. Uma divisão inteira. Como é que eles chegaram a esses números? Os magos imperiais eram fortes. Em combate 1 contra 1, recrutas recém-formados não tinham chance contra um mago imperial. Mas o mago exausto ainda podia ser derrotado se enfrentado em dupla. De fato, Sergei e seus homens frequentemente se aproveitavam de sua vantagem numérica ao enfrentar magos imperiais. Raramente suas táticas eram frustradas por um inimigo nomeado. Em geral, sua vantagem numérica era inabalável. Sergei estava convencido disso. E, no entanto, depois de terem atacado nossas linhas de suprimento recentemente com uma divisão inteira de magos, agora estão lançando um ataque aéreo de reconhecimento em nossa retaguarda com mais uma divisão? De onde eles estão tirando esses números? Era uma pergunta razoável. Afinal, quem imaginaria que um mero tenente-coronel pudesse, sozinho, falsificar ordens, reunir literalmente todos os magos do leste, abandonar a frente de batalha e agora correr, com os olhos vermelhos, em direção à retaguarda da Federação? O que está acontecendo? Ouvi dizer que todos os magos foram redistribuídos para Yudoa. Estão aparecendo como moscas das frutas. Uma imagem assustadora começou a se formar na mente de Sergei. Não há mais espaço para dúvidas. Esta é uma contraofensiva estratégica. Eles começaram atacando linhas logísticas vitais assim que começamos a avançar, lamentou o coronel Sergei. Agora, além disso, enviaram uma divisão inteira de magos para nos atacar aqui no segundo comando do exército. Que diabos está acontecendo? É por isso que eu odeio os imperiais. Como um país consegue fazer tanto contra o mundo inteiro? Sergei teve vontade de gemer em voz alta. Um destacamento concentrado. Ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas afastou esses sentimentos franzindo a testa. Sim, estávamos em alerta para um ataque aéreo inimigo, mas como subestimamos a sua dimensão, nossas unidades de magos já foram dispersas para várias posições. Nessas circunstâncias, devemos tentar nos reagrupar rapidamente? Eles já haviam localizado a posição da divisão de magos inimiga. Não deveriam colocar todas as unidades em estado de prontidão imediatamente? Tipo, agora mesmo? O coronel Sergei não hesitou. Não vamos correr riscos.
Preparem todas as unidades para se mobilizarem e auxiliarem o segundo comando de área do Exército, se necessário. E entrem em contato com nosso camarada oficial político. Isso deve ser relatado aos nossos superiores em nome de ambos o mais rápido possível. O coronel era muito bom no que fazia. Seu profissionalismo e flexibilidade de resposta teriam sido uma revelação para qualquer um que acreditasse que o Exército da Federação era apenas um bando de incompetentes que se apoiavam na superioridade numérica. A sorte, porém, não estava do lado do 153º Regimento de Magos Aéreos do Exército da Federação. Assim que chegaram os primeiros relatórios negativos, o comandante do regimento presumiu o pior. O oficial político não interferiu. Na verdade, ambos concordaram que os homens deveriam assumir posições de batalha para que estivessem prontos para avançar assim que a ordem viesse do comando superior. Designaram mais magos do que o habitual para estarem de prontidão para o combate. Nessa unidade, até mesmo o oficial político, geralmente aquele que reprimia o que era visto como uma reação exagerada do comandante, era um comunista exemplar, fiel e altamente capaz, que reconhecia a lógica militar por trás das ações do comandante. Um bom camarada e um bom vizinho, ele era um tipo raro e inédito de pessoa, confiável de coração, um socialista de caráter exemplar que não nutria preconceito contra magos. Em outras palavras, um oficial político íntegro e querido. Quão raro era isso? Digamos apenas que era quase um milagre. Os homens e mulheres do 153º Regimento de Magos Aéreos da Federação eram magos típicos, acostumados à perseguição devido aos caprichos da ideologia e da política. Naturalmente, eles não se integravam bem às fileiras do partido. Era raro alguém aparecer e fazer com que tais soldados admitissem que ocasionalmente poderia haver uma ou duas pessoas decentes no partido. Mas esse oficial político havia feito exatamente isso, e a unidade o acolheu como um camarada de armas. Confiando em seu conhecimento como conselheiro e construindo o tipo de relacionamento que lhes permitia implementar medidas decisivas quando necessário. O 153º Regimento de Magos Aéreos do Exército da Federação havia forjado laços que lhes permitiam orgulhar-se de serem camaradas, uma família. Cada indivíduo fazia o que precisava ser feito. Assim, naturalmente, ao tomar conhecimento das medidas que estavam sendo tomadas, o oficial político as ratificou como de costume e, percebendo que havia uma chance de a licença ser cancelada, correu para informar os magos de que o prazo para o envio de cartas poderia ser antecipado. Eles estavam em guerra. No calor do momento, era fácil esquecer de enviar notícias à família quando havia tempo. O oficial político fazia as rondas, lembrando a todos que se apressassem e também que a correspondência poderia não estar chegando do outro lado. Por mais inflexível que fosse o serviço militar, ele desempenhava uma função essencial na manutenção dos laços entre as unidades e na união dos indivíduos. O oficial político, um membro atencioso e empático do Partido Comunista, considerava esses pequenos ajustes e solicitações parte de seu trabalho e se orgulhava de garantir pessoalmente que fossem atendidos. Ele era um comunista com um rosto humano, uma pessoa de quem todos gostavam. Façam o que precisa ser feito, preparem o que precisa ser preparado e confiem uns nos outros. Os homens se consideravam verdadeiramente afortunados por terem sido designados para o 153º Regimento de Magos Aéreos. Como resultado, eles conseguiram se preparar rapidamente. E por que não deveriam? Foram avisados de que uma tempestade estava a caminho, então era hora de se prepararem. Eles eram realmente uma visão impressionante, mas era exatamente isso que os tornava tão azarados. Eles eram dedicados demais ao trabalho. Os vigilantes vigiados de plantão foram os primeiros em todo o Exército da Federação a perceber a operação aerotransportada em andamento. Como resultado, por sorte ou não, quando o demônio do Reno pousou na área sob sua responsabilidade, eles conseguiram captar as assinaturas de mana e perceber que algo havia acabado de aterrissar em suas portas. Atenção! Estamos recebendo múltiplas assinaturas de mana. Espera, isso é ruim. Há assinaturas de mana fortes por toda a região. São tantas que não conseguimos comparar com o Grimório. Não conseguimos acompanhar. Tinha que ser uma divisão, no mínimo. Com a detecção repentina de múltiplos sinais, o pânico tomou conta da equipe. Embora alguns ainda tivessem lucidez suficiente para considerar a possibilidade de guerra eletrônica e questionar se os sinais poderiam ser iscas. Será que são sinais falsos? Isso não é possível. Reconfirme. Isso não pode ser. Uma divisão inimiga já apareceu em cima do comando do 2º Exército da área. Mas que outra explicação existe? Uma divisão deveria ser o limite absoluto do que o Império pode reunir no leste agora. Mas uma divisão aparente já foi confirmada. Não há engano. A outra unidade é outra divisão, no mínimo. São todos magos. Tem mais. O detector de sinal já está saturado. Um certo grau de confusão começou a se espalhar pelo centro de operações, mas para o oficial de serviço responsável, só havia uma coisa a fazer. Como alguém que considerava seu dever tomar as medidas necessárias, mesmo que a seu próprio critério e responsabilidade. Pessoal, acalmem-se. Mas, camarada, os magos, por favor, acalmem-se, camaradas. O curso de ação necessário já está claro, não é? Após franzir os lábios por um instante, o oficial de serviço se levantou como se tivesse tomado uma decisão. Transformem todas as unidades em alerta de prontidão para alerta aerotransportado. Decolagem imediata. Pessoal restante, preparem-se para a partida. Informem o comando do exército que estamos prontos para uma resposta imediata. Façam isso agora, senhores, imediatamente. Entendido. Com ordem.
Desculpe incomodar, mas por favor, reporte a situação imediatamente ao comandante do regimento e ao oficial político. Mova-se o mais rápido possível. A razão para a pressa do oficial de serviço era simples. Uma força aérea é mais vulnerável quando permanece em terra, em modo de espera. Mesmo dentro de bunkers, tudo é uma questão de grau. Quanto mais experiente um soldado, mais essa lição foi martelada em sua mente pela cara e implacável professora conhecida como experiência. Assim que o sinal massivo de mana inimiga foi detectado, o oficial de serviço, apesar de não ser o comandante do regimento, tomou a iniciativa. Normalmente, tal coisa não seria possível, mas ele tinha fé de que o oficial político e o comandante do regimento não hesitariam em ratificar a decisão correta. De uma perspectiva puramente militar, essa decisão, possível apenas graças ao companheirismo e aos laços de confiança inabaláveis da unidade, foi uma demonstração admirável. Quando os que estão no topo se mantêm firmes, a base não vacila. Os guardas de serviço juntaram-se aos funcionários do telégrafo que respondiam à ocorrência, analisando as assinaturas de mana que acabavam de detectar, numa tentativa de esclarecer a névoa turva da batalha. Verifiquem a possibilidade de um alvo nomeado estar aumentando a potência e emitindo sinais falsos. Qual é o status das frequências? Verifiquem mais rápido. Comparem com o radar. Se for um ataque aéreo, eles devem estar em formação. Prestem atenção às comunicações das tropas terrestres. Se houve contato, devem haver relatos de engajamento. Apesar do alvoroço, a voz de um guarda ecoou claramente por toda a sala. O camarada comandante do regimento está entrando na sala. Os soldados se posicionaram como um só e prestaram continência. O coronel Sergei retribuiu prontamente a continência, dizendo que qualquer oficial de campo pragmático diria em tal situação: volte às suas funções. Todos os homens retornaram ao trabalho enquanto Sergei, como comandante, questionou brevemente o oficial de serviço sobre a situação. Desculpe a demora. Major, qual é a situação? Parece que o inimigo está falando sério. É difícil de acreditar, mas estamos detectando múltiplas assinaturas de mana, além daquelas próximas ao segundo comando do exército da área. Foi então que o coronel Sergei recebeu a pior notícia de todas. Não conseguimos determinar a dimensão do problema, mas parece haver pelo menos uma divisão de magos possivelmente visando a Ponte Baruch, que fica nas proximidades. Seriam assinaturas falsas? Estamos investigando, mas parece que o valor equivalente a pelo menos uma divisão provavelmente seja real. Em outras palavras, aqueles malditos imperiais ainda têm espaço suficiente para projetar, no mínimo, 2 divisões para operações aerotransportadas. Sergei estava prestes a gemer que as coisas não podiam piorar quando uma voz invisível o interrompeu, insistindo que na verdade podiam. Alerta! Estamos recebendo um pedido de ajuda de todas as direções da Estação Nork. A guarnição que a detém está sob ataque de uma poderosa unidade de magos aéreos e está prestes a ser derrotada. Primeiro foi o segundo comando do exército da área e a Ponte Baruch, e agora um terceiro ataque à Estação Nork, que era uma junção impressionante com muitos pátios de manobras e depósitos de materiais. Uma divisão aerotransportada inteira em Nork? As comunicações estão um caos. Estamos recebendo pedidos de reforço, o mais rápido possível. Há alguma ordem do alto comando? Não adianta, está tudo um caos. Sergei não conseguiu conter um gemido enquanto estava sentado em sua cadeira. 3 divisões. Como isso é possível? Murmurou ele, sem perceber as palavras que lhe escapavam da boca. Felizmente, como comandante, conseguiu disfarçar o choque. Se não estivesse preocupado em causar um escândalo, provavelmente teria gritado: impossível! A Estação Nork também? Não apenas o segundo comando do exército da área e a Ponte Baruch? 3 divisões inteiras de magos? Isso não deveria ter sido possível. A Federação havia executado um ataque surpresa estratégico, e agora 3 divisões inteiras de magos estavam desembarcando em território da Federação. Enquanto Sergei encarava o mapa, meio perplexo, de repente parou. 3 locais-chave. 3 possíveis pontos de estrangulamento. 3. Um ataque tão generalizado era incrivelmente semelhante a outra operação aerotransportada que o exército imperial havia realizado no passado. Não pode ser. Eles não podem estar fazendo a mesma coisa, podem? Sergei gritou, quase berrando. Os outros na sala ficaram sem palavras enquanto olhavam para o mapa. Uma linha fina e curva revelava a amarga pílula, a mesma artimanha que o Império já havia usado antes. Cortar o suprimento por meio de ataques aéreos, desviando a força principal para desferir um contra-ataque. O exército imperial já havia feito isso. Eles estão atacando nossos pontos de estrangulamento. Como podem fazer isso em tal escala? O entroncamento ferroviário, a linha vital que atravessava o grande rio, e o comando da área que havia sido destacado exclusivamente para supervisionar esses locais cruciais. Se estivessem planejando um ataque contra os 3, com uma força aerotransportada ainda maior do que da última vez. A transferência de comando do segundo comando do exército da área para todos os magos aéreos atualmente destacados acaba de ser anunciada pelo primeiro comando do exército da área. A Estação Nork foi tomada. A guarnição amiga foi derrotada. Repito, a guarnição da Estação Nork foi derrotada. A guarnição da Ponte Baruch e o 121º Regimento de Magos Aéreos ainda estão vivos e bem. O 121º está atualmente empenhado na defesa aérea. O Regimento de Magos Imperiais é extremamente poderoso, mas ainda estamos resistindo. Nork havia caído, e o comando do segundo exército da área havia entrado em colapso, mas a Ponte Baruch ainda estava de pé. Nesse caso, Sergei tomou uma decisão independente. A decisão de um oficial exemplar, talvez. 153º Regimento de Magos Aéreos, preparem-se para a missão. Estamos indo em auxílio de Baruch. Ele não hesitou. Estava apenas fazendo o que precisava ser feito, quando precisava ser feito.
Em termos de dedicação ao trabalho, o coronel Sergei era incomparável. A triste realidade, porém, era que na guerra, as taxas de sobrevivência e a bondade de caráter não são diretamente proporcionais. Essa dura realidade, destinada a trazer lágrimas e luto aos entes queridos que aguardavam seu retorno, não estava na mente dos homens quando decolaram naquele dia. Tudo o que importava para eles era o desejo urgente de ajudar seus companheiros soldados. Eles se elevaram no ar e formaram fileiras no céu. O próprio Sergei liderava à frente um batalhão pronto para ser mobilizado imediatamente. As tropas que o seguiam formaram fileiras em rápida sucessão, unindo-se a uma velocidade quase de combate. O 153º Regimento de Magos Aéreos do Exército da Federação cortou o céu noturno escuro, voando galantemente em linha reta em direção à Ponte Baruch. Eles correram para enfrentar o inimigo. Foi então que ouviram: somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos deter. Um rugido feroz entoado em imperial, como se quisessem que todos os ouvidos os ouvissem por toda parte. O que foi isso? O que os imperiais estão gritando? Os homens pareciam perguntar, trocando olhares. Estava em imperial e não fazia sentido algum até que um dos funcionários da comunicação, com a voz tensa, explicou. Eles estão se gabando. Disseram: somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. Talvez fosse uma tentativa de interromper as comunicações. Sergei deu de ombros levemente. Quanto maior o latido, menor a mordida, disse ele com uma risada que pretendia demonstrar sua coragem. Seja lá o que o cântico significasse, ele ajudara sua unidade a relaxar. Sergei e seus magos sabiam muito bem que deixar o inimigo entrar em suas mentes era uma maneira infalível de perder antes mesmo da luta começar. No entanto, embora compreendessem a ameaça representada pelo medo, os homens também processavam o nível implícito de perigo. Se o coronel achava necessário encenar tal espetáculo, então a ameaça devia ser real. Eu os vejo. É o 121º Regimento de Magos Aéreos. Eles são. Um soldado começou a anunciar o que deveria ser uma boa notícia, mas sua voz falhou. O que é isso? Perguntou Sergei. Camarada Sergei, não posso acreditar nisso. É só isso que resta? Do regimento? As palavras do soldado confirmaram os piores temores de Sergei. Ele voltou o olhar hesitante na direção indicada. Na escuridão, a visão do jovem soldado era mais nítida que a sua própria. Após muito esforço e eventualmente o uso de uma fórmula, Sergei finalmente avistou a unidade. Ficou sem palavras. Suas forças amigas estavam lá embaixo, mas após enfrentarem fogo intenso, o que deveria ter sido um regimento havia sido reduzido, na melhor das hipóteses, aos restos de um batalhão, e as tropas imperiais ainda sobrevoavam o local com arrogância. Eles haviam perdido. O 121º Regimento de Magos Aéreos havia perdido. Sergei imediatamente melhorou sua avaliação da ameaça inimiga, mas também elevou a voz, mantendo-se determinado a salvar seus companheiros soldados. Estamos aqui. O 153º está aqui. Camaradas, nós assumiremos o controle a partir daqui. Tendo enfrentado o regimento de soldados do Exército da Federação em batalha e reduzido seu efetivo rapidamente a aproximadamente um batalhão, eu, como comandante imperial, me sinto no fundo do poço. Afinal, embora seja verdade que temos uma divisão contra o que é meramente um regimento de inimigos, e que conseguimos dizimá-los, o progresso é frustrantemente lento. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, até eu estou achando difícil liderar essas tropas, reunidas às pressas e demonstrando quase nenhuma capacidade de coordenação. Em particular, a grande diferença de habilidade torna a manobra livre um desafio. Em segundo lugar, manter o controle de uma divisão inteira está se mostrando uma tarefa árdua. Normalmente esperaríamos ter um controlador dedicado, afinal, para movimentar uma divisão inteira, precisaríamos de um oficial dedicado. Oficiais e soldados na linha de frente, fartos de receber ordens de algum incompetente na retaguarda, podem não perceber, mas há um motivo para os especialistas serem tão importantes. Eu ainda estava tentando me adaptar à função de controlador aéreo quando meu ajudante me jogou mais uma notícia deprimente no colo. Coronel, temos visitantes, informa o primeiro-tenente Cerebriacol. Voltando minha atenção para o reconhecimento e a detecção, vejo que ela está certa. Múltiplas assinaturas de mana estão se aproximando em alta velocidade. Parecem ser do tamanho de um regimento e estão se movendo em velocidade de combate. Para magos da Federação, eles parecem bastante ágeis. A água está agitada hoje. Quando pensávamos ter derrotado um regimento, outro aparece. Isso está ficando cansativo. Penso por um momento. Queria tomar a ponte sem danificá-la, mesmo que fosse apenas para dar ao inimigo a ilusão de que poderiam retomá-la quase ilesos. Mas no momento não temos escolha a não ser priorizar a supressão. Além disso, concentrar-se apenas em destruir a oposição da base não seria um mau uso de uma unidade composta principalmente por recrutas novatos. Com projéteis defensivos implantados e fórmulas de explosão manifestadas, os magos podem ser usados de maneira semelhante a tanques humanos quando necessário. Os níveis de habilidade não serão tão questionados se os utilizarmos nesse estilo semi-federação. Sejam recrutas novos ou não, danos colaterais são sempre danos colaterais. É melhor desembarcar um regimento deles imediatamente. Tomada a decisão, começo a dar ordens aos berros. Terceiro regimento, desembarquem. Avancem para capturar a ponte. Todos os outros, deem cobertura comigo. Salamandra cuidará de receber os magos que se aproximam. Vamos, pergunta meu ajudante, entusiasmado. Eu sorrio e aceno com a cabeça. Vamos lá, tenente. Sim, senhora. Muito bem, digo enquanto assumo a liderança na frente. Senhores, chegou a hora de furar o bloqueio. Vamos ensinar esses federais a dançar. Estar posicionado na frente de uma formação significava que a assinatura de mana de alguém se destacava particularmente. Depois de confirmar a assinatura do comandante inimigo, e quase por hábito, verificar se havia alguma correspondência, Sergei caiu na gargalhada sem querer. Ha ha ha.
Coronel. Essa era a última assinatura que ele queria encontrar, um monstro que ele já tinha visto vezes demais. O Comissariado para Assuntos Internos, frenético na caçada aos magos imperiais, havia insistido repetidamente para que qualquer avistamento fosse relatado imediatamente. Para o Coronel Sergei e a maioria dos magos da Aliança, saber que alguém assim estava à espreita, pronto para emboscar enquanto seu exército avançava, era uma grande preocupação. Merda, sussurrou o Coronel Sergei, deixando escapar seus verdadeiros sentimentos. Ele teria gritado se pudesse. O diabo do Reno? Pensei que ela devesse estar em Udoa. O Comissariado para Assuntos Internos tinha certeza. Ele até havia garantido isso. Se tivesse sido apenas um erro da polícia secreta, o Coronel Sergei os teria amaldiçoado e seguido em frente. Mas é exatamente por isso que eu odeio a polícia secreta. Pelo que o Coronel Sergei sabia, o Comissariado para Assuntos Internos, os responsáveis pela inteligência anti-magia, eram verdadeiros glutões de trabalho. Suas informações sobre magos inimigos eram quase sempre precisas e atualizadas, e suas análises extremamente objetivas. Para ser franco, embora fossem da polícia secreta, eles foram extremamente prestativos e tinham plena consciência do seu papel de apoio. Será que eles realmente cometeriam um erro quando se trata do diabo? Comandante? É o diabo do Reno, disse Sergei, apontando na direção da assinatura inimiga. Parece que esses inimigos são os lagartos cuspidores de fogo do Império. Isso é ruim, não é? Acho que tivemos sorte de não termos nos deparado com eles antes. De fato, concordou Sergei. Mas agora eles tinham que enfrentá-los. Para um regimento com efetivo inferior contra um inimigo à espreita, aquilo era um pesadelo. Droga, esta noite está se tornando a pior de todas. Não posso discordar. Eles praguejaram e estalaram a língua. E embora não fosse realmente permitido, já que o ateísmo agora era ortodoxia na plataforma do Partido Comunista, eles também rezaram para Deus. Então, com firme resolução, os magos do 153º Regimento ousaram atacar os magos imperiais. O 153º Regimento foi corajoso, ciente de que a guarnição da Ponte Baruch estava resistindo por um fio e fazendo tudo o que podia para ajudá-los. Imaginar o que aconteceria com a linha de frente se essa rota de suprimentos vital fosse cortada os motivou a continuar lutando, apesar do poderio inimigo e do próprio desejo de fugir. Mas se a força de vontade sozinha pudesse vencer uma batalha, o mundo seria governado por fanáticos. A crença sozinha ainda não havia conquistado um campo de batalha. A estratégia ainda reinava. O 153º Regimento de Magos Aéreos do Exército da Federação entrou em confronto violento com uma divisão de magos imperiais. E a divisão poderosa, indiferente e a elite os massacrou completamente. Não havia malícia, nem má vontade, nem sequer um resquício de ódio, apenas a precisão aterradora de profissionais executando seu trabalho com calma. Esses homens e mulheres de bem, que amavam sua pátria, simplesmente se viram confrontados com uma realidade incerta. Do lado do Império, Tânia gritou triunfante. Será que um regimento pode derrotar uma divisão? É matemática simples. Meus companheiros magos, derrubem-nos do céu. E então poderemos comemorar. Durante a feroz luta, os magos imperiais encurralaram o batalhão já em combate como se fosse um animal vivo e, quando o batalhão percebeu tarde demais que estava encurralado demais para recuar, a área ao redor se transformou em um vespeiro de fogo cruzado. Ou talvez, ao deixá-los acreditar que haviam rompido as linhas inimigas, os atraíram ainda mais para o cerco. Quando os magos da Federação avançaram a toda velocidade para eliminar seus novos recrutas, encontraram, em vez disso, iscas de fórmula ótica. Enquanto o inimigo continuava a atirar no vazio, seu flanco foi atingido. No fim das contas, foram os magos do Império que levaram a vantagem nas batalhas aéreas a curta distância, que só podiam ocorrer entre magos, graças à sua experiência e conhecimento. Magos veteranos voavam em pares, lâminas mágicas desembainhadas, abrindo caminho entre as fileiras do batalhão inimigo, chegando a lançar fórmulas explosivas a queima-roupa enquanto o inimigo hesitava em atirar. Não havia necessidade de romper suas defesas. Bastava perturbar seu equilíbrio. Se os magos da Federação fossem intimidados no exato momento em que a lâmina mágica avançasse, a luta estaria praticamente ganha. Os magos imperiais não estavam operando apenas em duplas isoladas. Eles estavam varrendo as fileiras da Federação com evidente coordenação. A experiência da unidade falava por si só. Preparem-se para o combate corpo a corpo. O inimigo não está acostumado a lutar a essa distância, movendo-se para dentro e para fora, trocando de lugar e oferecendo apoio mútuo constante. Os magos da Federação não tinham a menor chance. Os magos imperiais conseguiram subjugá-los sem se esforçarem demais, usando apenas a quantidade exata de esforço. Esse era o privilégio de ter superioridade numérica. Embora pudesse ser algo localizado naquele céu naquele momento, o exército imperial estava exercendo aquele privilégio precioso. E Tânia sabia muito bem que não devia negligenciar seus direitos como uma defensora incansável dos seus. Nós somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos enfrentar. Balas mágicas cortavam o ar, magos se dispersavam, sangue respingava nos campos de neve branca acumulada e novas vítimas caíam do céu. Pela primeira vez, hoje o céu pertencia ao Império. Por hoje, pelo menos, enquanto o exército da Federação tentava desesperadamente se defender, a balança pendeu para o lado do Império. E assim, 3 divisões aéreas de magos imperiais desceram sobre 3 pontos de estrangulamento do exército da Federação. Eles tinham conseguido. Eles haviam descido. Eles eram o povo do Império. Capital Imperial, escritório do Estado-Maior do Exército Imperial. Zetor sabia que precisava criar uma máscara completa e total com aparência de vitória, mas por dentro, sentia apenas um profundo alívio. Os jovens são assustadores. Deve ser assim que se sente envelhecer e se tornar inútil.
É tão fácil se tornar aquilo que você não quer ser. Em sua sala no gabinete do Estado-Maior, Zetor sorriu desconfortavelmente, aliviado por não haver mais ninguém ali para vê-lo. Quanto mais aprendia sobre as ações do tenente-coronel de Gurechaf, mais terríveis elas lhe pareciam. Era o tipo de decisão arbitrária que ele jamais conseguiria tomar. Para uma única oficial de campo deturpar sua posição, fabricar ordens de um superior e, além de tudo, instruir unilateralmente as tropas do Leste a abandonarem suas posições fortificadas, qualquer uma dessas ofensas deveria ter sido a gota d'água. Mesmo em circunstâncias atenuantes, qualquer uma delas seria indesculpável. Sancioná-las foi um ultraje de proporções autodestrutivas para qualquer organização. Mas nessa situação, era a coisa certa a fazer. Do ponto de vista estratégico, aqueles em campo podiam ver que os exércitos teriam sido imobilizados e aniquilados se não recuassem. Assim, a decisão de fazer a força principal recuar foi, embora arbitrária, um gesto de graça divina. Em termos de pura racionalidade militar, a escolha obviamente fora correta. Não havia outra maneira de repelir o impacto principal do ataque inimigo. Um único momento de hesitação teria sido fatal, e com a cadeia de comando em desordem, a única opção era agir sozinho. Dito isso, a tenente-coronel de Gurechaf havia mantido margem suficiente para permitir o mínimo de espaço para discussão. Após a oportunidade perdida com a frota de François, parecia que ela havia aprendido a maneira correta de quebrar as regras. Foi uma demonstração verdadeiramente impressionante. Tanto Zetor quanto Rudersdorf mencionaram o título de inspetor-chefe do leste. Um exemplo ridículo de literalismo, mas formalmente a tenente-coronel de Gurechaf havia levado em consideração as intenções deles, mantendo as aparências. Ela devia saber que suas ações eram meramente convenientes. Mas quantos oficiais de campo seriam capazes de inventar tal desculpa para exercer controle em uma emergência? Além disso, o único homem no comando do Exército do Leste que poderia insistir que nunca ouvirá falar de nada disso, o general Loudon, já estava morto. Tudo o que restava para garantir que ninguém levasse o assunto adiante era insistir que ocorrerá uma falha de comunicação devido aos trágicos eventos que acometeram o coronel Loudon. Loudon, numa irônica ironia do destino, escolheu o momento perfeito para morrer. Zetor sentiu subitamente uma pontada de repulsa por si mesmo. Devo um pedido de desculpas ao meu mentor, o pobre Loudon. Ele não terá mais descanso na morte por minha causa do que teve em vida. Loudon fora seu antecessor. O homem que o orientara quando Loudon era major e Zetor ainda era inexperiente. E agora, mesmo morto, Loudon vinha em seu auxílio. Como Zetor poderia encarar a memória de Loudon? Isso só lhe deu mais motivos para refletir. Foi de Gurechaf, de fato, quem o salvou, o exército, o império, talvez até mesmo a própria ilusão que era Zetor. Assim, poderíamos dizer, levantando-se e revestindo-se de uma aparência de etiqueta, Zetor abandonou sua bondade pessoal e, como líder do Estado-Maior, ajustou sua máscara como uma engrenagem perversa na máquina. Ele saiu de seu quarto, mais uma vez obrigado a se preocupar com os olhares alheios. Caminhando lenta, mas firmemente, dirigiu-se para a corte, o lugar que fazia desta cidade a capital imperial. O general idoso, um velho astuto, estava prestes a realizar uma demonstração descarada. Iria apresentar com a maior naturalidade a ideia de que haviam encontrado algumas dificuldades, mas que conseguiram reverter a situação numa contraofensiva astuta. Essa foi uma forma de deferência à corte, que ainda estava apreensiva quanto ao estado da guerra. Uma forma de demonstrar consideração ao gabinete e uma medida necessária para o futuro. Zetor dirigiu-se ao próprio imperador. O exército imperial já cortou as linhas de comunicação inimigas por meio de ataques aéreos. Embora eu tenha vergonha de dizer que estamos repetindo as táticas usadas contra a República Francesa, agora que as comunicações do inimigo foram cortadas, estamos nos preparando para um contra-ataque em grande escala. Como este é a mesma abordagem que funcionou tão bem durante a Operação Martelo de Ferro, e a probabilidade de sucesso repetido é alta. Infelizmente, com a aproximação da época das chuvas, é tudo uma corrida contra o tempo. Não se tratava propriamente de o exército enganar o governo e a corte. Em vez disso, era um embelezamento discreto. Escusado será dizer que nenhum dos oficiais militares que se solidarizaram com Zetor ou estiveram envolvidos na elaboração dessa demonstração régia se consideravam mentiroso. O fato é que o exército imperial, em resposta a uma ofensiva em larga escala do exército da Federação, utilizou diversas divisões de magos para cortar com sucesso as linhas de comunicação inimigas. Até mesmo a filha do imperador, Sua Alteza Alexandra, que tanto se importou em visitar a linha de frente, não teria achado nada de errado em tal relato. Nada havia sido escrito além da verdade. Além disso, não havia nada objetivamente falso nos fatos expostos sobre a Operação Martelo de Ferro após o corte das comunicações inimigas. Zetor estava confiante de que, mesmo se interrogado 1000 vezes pelos mais habilidosos peritos em um tribunal, jamais revelaria esse segredo. Ele havia dito a verdade. Nada mais, nada menos. Mas, dependendo de como você formula a pergunta, a verdade pode ser enganosa. Naturalmente, Zetor apenas se desviou ligeiramente da resposta mais prontamente sugerida pelos fatos. E com confiança, é claro. Quanto a ele, agora só lhe restava sentar, relaxar e esperar para colher os frutos do contra-ataque. A essa altura, havia muito pouco a fazer na retaguarda. Acho que agora sou apenas um velho, bom para nada além de beber chá, refletiu. E assim por diante. Com uma atitude calma e descontraída, e alguns toques astutos para alterar a forma como a verdade era assimilada, foi fácil levar as pessoas a interpretarem os fatos de forma errada. Provavelmente ninguém imaginaria que seu contra-ataque mal havia funcionado e que eles já estavam com o pé na cova. Acrescente alguns comentários presunçosos. Infelizmente, a época das lamaçais está chegando mais cedo e tememos que as estradas piorem. Ou, o motivo pelo qual o contra-ataque foi menos eficaz desta vez, apesar de ter sido tão dramaticamente eficaz durante a Operação Martelo de Ferro, deve-se à diferença no ambiente natural, e quem não se convenceria?
As pessoas acreditavam no que queriam acreditar, especialmente no Império, onde eram usuárias habituais da droga conhecida como Vitória, um remédio que só deve ser tomado em dose única. A essa altura, rejeitar a ilusão da vitória era quase o mesmo que negar as próprias táticas que a sustentavam. Embora fosse triste de certa forma, como fiel ama de leite do Império, Zetor continuava a semear tais sonhos. Mesmo diante de uma esmagadora acumulação de verdades, as pessoas tendiam, pelo poder da interpretação, a ver o futuro com otimismo exagerado. Mas um dia, elas protestariam em voz alta, era Zetor quem as havia enganado. E quando chegasse a hora de se fazerem de vítimas dessa maneira, eles estariam falando sério. No entanto, a poeira lhes fora jogada nos olhos porque eles mesmos a provocaram. Vamos torcer para que o mundo concorde, murmurou ele. Na verdade, era isso que Zetor sentia, ou melhor, desejava no fundo do seu coração. Será que o mundo inteiro se uniria para atirar pedras nesse inimigo do mundo? Somente aqueles sem pecado podem atirar a primeira pedra. Nesse caso, que venha o mundo inteiro contra ele. Que insistam que é ele quem está carregado de pecado enquanto atiram suas pedras. Foi por isso que ele teve que encenar aquele espetáculo, para dar a impressão de que havia realizado um milagre. Ele se gabava humildemente de que não havia nada que pudesse fazer ali na capital, mas mal sabiam eles o quanto isso era verdade. Eram seus subordinados que estavam lá fora se desgastando até a exaustão, homens de verdade como Lergen, que haviam dado sangue, suor e lágrimas. Enquanto isso, Zetor mantinha sua máscara, sustentando a farsa de que ele era o único protagonista no palco. Na verdade, os acontecimentos estavam agora nas mãos daqueles que se encontravam no campo de batalha. Um velho como Zetor só podia rezar para que, de alguma forma, eles saíssem vitoriosos. Como resultado, Zetor, cuja estranha falta de envolvimento na condução da guerra era evidente, e que sempre se sentia à deriva, como se tivesse perdido de vista seu lugar no mundo, viu-se obrigado a se vender como um prodígio da direção tática. Ele percorreu os departamentos relacionados para consultar sobre a situação do combustível, para um contra-ataque em larga escala, é claro, ligando para vários números em busca de dados meteorológicos cruciais. Em resumo, ele estava ocupado fingindo trabalhar, realizando tarefas completamente inúteis. Assim que as coisas se acalmaram um pouco, ele se retirou para seu próprio recanto nas profundezas do gabinete do Estado-Maior para fumar um breve cigarro. A fumaça violeta pairava no ar enquanto... Bem, não havia necessidade de floreios literários. Era apenas fumaça, balançando preguiçosamente enquanto ele expirava, e ele parecia ver seus próprios sentimentos nas formas flutuantes. Cuf! Já restam tão poucos. Metade dos charutos que o velho tolo Rudersdor havia deixado para trás já tinha acabado. Ao contrário de Rudersdor, que apenas os mordiscou. Algo tão atípico para ele, Zetor não demonstrou qualquer contenção, consumindo o estoque num ritmo muito mais acelerado. Ele deve estar se revirando de exasperação no túmulo agora. Ou talvez apenas de raiva. Terei que perguntar a ele quando chegar lá. Se há alguma maneira de saber se nos encontraremos novamente, mero humano como sou. De qualquer forma, Zetor precisava continuar correndo até o fim. Ele não podia tropeçar agora. Quando bateram à porta, o velho determinado colocou sua grossa máscara de volta sobre seu rosto vulnerável e calmamente convidou o visitante a entrar. Entre. Com licença, General Zetor. Coronel Ger, reportando. Tenho comigo uma transmissão interceptada. É bastante curiosa. Achei que o senhor também gostaria de vê-la. Zetor ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Coronel, receio que o senhor não esteja sendo muito claro. O que o senhor quer dizer com curioso? É bem divertido, eu acho que você poderia dizer. Pensei que você gostaria disso. Zetor havia trabalhado arduamente com o Coronel Ger por muito tempo e nunca o considerará alguém propenso a tal bajulação. Bem, isso é incomum. Normalmente não espero esse tipo de atuação do senhor, Coronel. O Coronel Ger baixou a cabeça, mas insistiu em apresentar a mensagem interceptada. Se o senhor permitir, General. É da Ponte Baruch. O quê? Zetor respondeu bruscamente, arrancando a mensagem da mão de Uger e lendo rapidamente o seu conteúdo. Dizia, somos os magos aéreos do Império. Ninguém pode nos deter. Repetia-se, gritava-se sem parar. Que belicosidade. Que bravata exagerada. Que espetáculo impressionante. Que força de espírito. Quando apenas o desespero aguardava aqueles de visão lúcida, esses guerreiros escolheram, propositalmente, embriagar-se com gritos de desafio, pavoneando-se descaradamente no palco. É encantador, não é? Os gritos deles. Exaltante, disse o Coronel Uger, compartilhando seus sentimentos sinceros com o general. Zetor riu de coração. Tão de coração, aliás, que seus músculos abdominais se contraíram. General? Ha 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 ha. Ah ha 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 ha. Que fabuloso. Excelente. Obrigado, Coronel Uger. Realmente, que desperdício teria sido se algo tão maravilhoso tivesse passado despercebido por mim. Zetor riu alegremente, dando repetidos tapinhas no ombro do Coronel Uger. Apesar da idade, Degorechaf nunca deixava de surpreendê-lo. Sempre uma delícia. E se essa era a promessa do futuro? Sim, o brilho da juventude poderia projetar uma sombra em seu rastro, mas isso também era motivo para sorrir. Tudo era tão encantador que deu vontade de Zetor de dar uma pequena dança. É claro que isso só comprovou o quanto ele havia perdido a compostura. Mas, embora sua própria mente o criticasse duramente, do jeito que as coisas estavam indo, teria sido tolice da parte de Zetor não seguir a coreografia que lhe fora preparada. Afinal, por que não dançar? Após tomar sua decisão, Zetor chamou o assessor de imprensa e dirigiu-se a ele de forma cordial. Desculpe, mas você se importaria de divulgar isso por todo o Império? É bom demais.
É bom demais, de fato. Imagem. 20 de janeiro, ano unificado de 1928. O mundo. O objetivo era cortar a rede de suprimentos inimiga usando unidades do tamanho de divisões. O plano era mobilizar 3 divisões aéreas de magos e enviar uma divisão para cada um dos 3 locais estratégicos por meio de lançamento aéreo transportado, uma força implantada na retaguarda inimiga para cortar, destruir e estrangular importantes linhas de suprimento. Em condições normais, essa seria uma manobra bastante comum, até mesmo de livro didático. Em outras palavras, se fosse realmente possível, seria eficaz. Daí sua inclusão nos livros didáticos. Contudo, a margem de manobra necessária para lutar de acordo com as regras já havia desaparecido há muito tempo do Império. Em suas dificuldades financeiras, quando já estavam tentando tirar leite de pedra, não deveriam ter sido capazes de reunir 3 divisões aerotransportadas inteiras para inserir no leste, muito menos ter a capacidade de transporte para enviá-las. Na verdade, a situação real era ainda mais sombria do que essa descrição sugeria. Mesmo que tivessem se esforçado ao máximo para conseguir as tropas e os transportes necessários, ainda lhes faltava ar. A supremacia aérea era necessária para tais táticas. De fato, eles nem sequer podiam esperar obter superioridade aérea local. Mas destruir as linhas de comunicação inimigas era uma necessidade absoluta, e o Império enfatizava isso acima de tudo. Só por essa razão, o general Zetor não hesitou em enviar tantos magos aéreos para um lançamento aéreo transportado. Normalmente, as unidades de magos aéreos eram organizadas como esquadrões aéreos. Para magos, um batalhão tinha apenas 36 membros. Sim, exatamente como um esquadrão aéreo tinha 36 aviões individuais. 3 batalhões formavam um regimento, e 3 regimentos formavam uma divisão. Agora, uma pergunta. Quantos membros teria uma divisão? A resposta, 324. Em outras palavras, uma força de combate equivalente a 3 divisões poderia ser lançada na retaguarda inimiga pelo mesmo custo de transporte necessário para mobilizar um único batalhão, aerotransportado reforçado. Para o Império mergulhado na pobreza, tal perspectiva parecia extremamente atraente. Dessa forma, ainda havia uma chance de o inimigo ser pego de surpresa. Ou pelo menos era o que esperavam. O exército da Federação era meticuloso. As opções disponíveis para o Império desesperado já haviam sido exploradas pela Federação, tendo sofrido as consequências da Operação Martelo de Ferro. O exército da Federação considerava a probabilidade de um contra-ataque aéreo em larga escala por parte do Império em resposta à Operação Aurora como praticamente óbvia. Os generais veteranos do exército da Federação chegaram a especular que, na pior das hipóteses, se optassem por enviar magos, o Império poderia até mesmo dispensar os transportes estratégicos. Afinal, mesmo que os transportes fossem abatidos, os magos poderiam voar por conta própria. Após analisar relatórios que indicavam que, para um batalhão, uma unidade inteira poderia caber em um único avião de transporte de grande porte, e compreendendo que seria impossível abater todos os aviões com 100% de certeza, o general Cutuz agora tinha certeza de que os ataques aerotransportados estavam em discussão. Priorizando a segurança, os generais chegaram a considerar a possibilidade de um ataque por um regimento inteiro de magos aerotransportados. Alguns militares questionaram se não estariam sendo pessimistas e conservadores demais, argumentando que seria imprudente dispersar suas forças. Contudo, com a persistência de um profissional, o general Cutuz os convenceu de que não podiam descartar a possibilidade de um inimigo atacar sua logística. Mas nem mesmo aqueles generais imaginaram que milhares de magos surgiriam do céu. Esse foi o início de seus erros de cálculo. Se a suposição no Oriente era de que um único batalhão de magos aéreos poderia facilmente dizimar um regimento ou brigada mecanizada, então, por um cálculo simples, uma divisão de magos composta por 9 batalhões poderia efetivamente aniquilar 9 regimentos ou brigadas mecanizadas. Em outras palavras, 27 batalhões de magos aéreos seriam equivalentes a 27 regimentos ou brigadas de combate mecanizadas. Na realidade, uma força desse tamanho seria monstruosa, plenamente capaz de enfrentar até mesmo 13 divisões mecanizadas. E se, em vez de ser usada para reforçar a linha de frente em ruínas, essa força fosse impiedosamente mobilizada em concentração na retaguarda do exército da Federação, ela poderia ser transportada com os recursos necessários para um único batalhão de infantaria aumentada. As gerações futuras certamente diriam que foi por esse motivo que o general Zetor ficou conhecido como um charlatão. Enquanto a Federação tentava o primeiro ataque em profundidade total do mundo, o Império implementava a primeira operação de batalha ar-terra da história. A balança pendeu ligeiramente para o lado do exército imperial. Uma operação aerotransportada ousada e imóvel. Um contra-ataque ágil e proativo, possível apenas pela presença de magos aéreos, que podiam tanto realizar ataques aéreos por conta própria quanto operar como infantaria aerotransportada. Como resultado, o alvorecer do exército da Federação começou a declinar, e a luz da manhã do exército imperial começou a ganhar força. Assim, o mundo tremeu diante do general Zetor. Imagem. No mesmo dia, perímetro externo da Ponte Baruch, centro de comando provisório da divisão de magos aéreos do exército imperial no local. Ainda, enquanto todos estão hipnotizados por resultados tão deslumbrantes, 3 divisões completas de magos aéreos já ultrapassam os limites do que o Império consegue produzir. Como resultado, aqueles na linha de frente, os homens forçados a engolir essa contradição entre glória e limitação, encontram-se em uma situação difícil.
Faz menos de 2 semanas desde o início de Rising Dawn, e apenas um dia desde que o Império lançou sua contra-operação. Os magos que se infiltraram atrás das linhas inimigas já estão cada vez mais sitiados. Que barra um murmúrio baixinho parado aos pés da ponte Baruch. Quando se presencia um ato de heroísmo como esse, é fácil esquecer os muitos motivos pelos quais essas histórias heroicas existem. Em outras palavras, são monumentos ao trabalho não rotineiro. Trabalho altamente específico para cada indivíduo, que exige que ele se supere heroicamente, ultrapassando as expectativas salariais. Fábricas exploradoras, onde a exploração da mão de obra não conhece limites. Precisamos de uma força maior. A palavra divisão pode soar impressionante, mas somos apenas uma divisão de magos. Há pelo menos uma ordem de magnitude de diferença em comparação com uma divisão de infantaria, geralmente até 2. Em termos de poder destrutivo, uma divisão de magos é capaz de alcançar o mesmo efeito que uma divisão mecanizada. Mas, como uma arma nuclear, o fato de sermos capazes de desferir golpes não significa que possamos ocupar uma posição ou defender um ponto forte. No fim das contas, manter uma posição fixa exige infantaria e em grande número. Embora, ao contrário da crença popular, mesmo que tivéssemos a quantidade necessária, improvisar como infantaria é mais difícil do que parece. Aliás, mal consigo suportar observar os magos próximos, que estão dando um show lamentável enquanto tentam reforçar nossa posição defensiva. Obviamente, quando se trata de infantaria, os soldados de infantaria são os melhores. Os magos são profissionais em magia, mas quando se trata de infantaria, eles, na melhor das hipóteses, conseguem se virar. Construir um acampamento como a infantaria, ou estabelecer uma posição defensiva cuidadosa, não é algo em que os magos tenham muita experiência. As falhas estão evidentes. O que eu não daria para ter alguém como o primeiro-tenente Tospan agora, um comandante de infantaria pragmático e um engenheiro de campo habilidoso. Se eu tivesse alguém com esse tipo de experiência, talvez os homens parassem de cavar buracos irregulares e começassem a construir trincheiras decentes. Existe um motivo pelo qual os trabalhadores experientes são preferidos. Os magos com alguma experiência em construção de trincheiras no Reno são um pouco melhores, mas, infelizmente, os novos recrutas são frequentemente escolhidos pelo seu potencial em vez da sua experiência. Em outras palavras, talvez um dia aprendam a cavar um buraco maravilhoso, mas esse dia não é hoje. Esses novos recrutas mal foram treinados para se tornarem aptos para o serviço, se ainda são inexperientes como magos, então, como infantaria, estão ainda menos preparados. Essa dura realidade me faz querer baixar a cabeça. Acho que vou ter que começar ensinando-os a cavar trincheiras. Ridículo. Eles não conseguiriam cavar um buraco nem que suas vidas dependessem disso, e dependem. Dá vontade de gritar. Que motivo plausível eles podem ter para não levarem isso mais a sério? Em vez de começar perguntando como cavar um buraco, parece que terei que começar perguntando por quê. De qualquer forma, a maioria dos novatos tem mãos delicadas e rostos relutantes, como se não acreditassem que os coloquei aqui cavando trincheiras. Provavelmente pensaram que iriam vestir uniformes de mago elegantes e voar pelos ares. Não sou ingênuo o suficiente para esperar que estejam prontos para a realidade da guerra de trincheiras tão cedo. Na primeira vez que forem atacados por artilharia, certamente entrarão em pânico. Ai, isso está me dando dor de cabeça. Guardando minhas queixas para mim, estufo o peito com orgulho, como convém a um comandante. Um oficial precisa se manter firme. Não seria apropriado demonstrar fraqueza diante dos homens. Por dentro faço uma careta. É hora de bancar o sargento instrutor e manter uma aparência de coragem absoluta, mesmo que seja só uma máscara. Nesse instante, o major Weiss se aproxima com uma expressão sombria e séria, um olhar tão amargo que alguém deveria tirar uma foto para os livros didáticos. Major Weiss, acabou de levar um fora ou algo assim? Parece que você está com o mundo nas costas. Brinco, tentando aliviar o clima para que os outros sorriam. Esse tipo de brincadeira pessoal, quase sexual, jamais seria tolerada se não estivéssemos numa época tão insana a ponto de travar uma guerra mundial. O quê? Não, é só que... Major, é bom ser atencioso, mas acho que o senhor precisa relaxar um pouco, digo com leveza, enfatizando deliberadamente meu ponto de vista. O Major Weiss parece de repente se lembrar de que está sendo observado. Como oficial, ele se endireita e força uma risada amigável, ajustando a máscara para parecer exemplar. Então, Weiss, o que é? Coronel, a verdade é, ele hesita. Espere, diz Tânia levantando a mão. Preciso ficar de olho na construção. Vamos caminhar e conversar. Vai seguir a sua superior com passos curtos e firmes, enquanto ela caminhava à frente com passos miúdos, um renovado sentimento de respeito por ela surgindo em seu coração. Depois que ela o instruiu a sorrir, ele percebeu, gostasse ou não, que tipo de expressão facial ele devia estar fazendo. Embora uma parte mais normal dele ainda insistisse que esperar que alguém sorrisse numa situação como essa era irrazoável, ele entendia que era necessário. Afinal, as tropas tinham sido reunidas às pressas. Precisavam evitar expressões faciais que pudessem gerar desconforto entre os novos oficiais e soldados. Mas mesmo assim, Weiss, não levante a voz. Os homens estão observando, disse o tenente-coronel de Gurechaf suavemente, com um ar casual, enquanto continuava a observar o acampamento, falando com Weiss sem encará-lo diretamente. Os preparativos estão indo terrivelmente mal. Por pior que seja o treinamento de magos ao estilo da Federação, nossos recrutas não se saem melhor como infantaria. É por isso que você está com essa cara fechada? Sim, concordou Weiss. Ele estava tentando se recompor, mas ela tinha acertado em cheio. Já existem trincheiras que a guarnição do exército da Federação cavou para proteger a ponte.
São impressionantes, pensei que poderíamos usá-las, porém, eles tinham acabado de capturar a ponte. Apesar do que lhes fora dito no briefing, ela ostentava extensas instalações defensivas. Deveria ter sido uma sorte que houvesse posições defensivas. Era um recurso que Vais adoraria ter reaproveitado, mas seu superior claramente entendia a situação. Você quer dizer que elas são impressionantes demais para serem defendidas apenas pelos nossos magos? As trincheiras existentes são muito extensas. Vais assentiu com a cabeça em total concordância. Você tem razão. Essas trincheiras são muito grandes. Sem experiência em guerra de trincheiras, duvido que nossas tropas consigam defendê-las. E a maioria dos magos certamente não tem essa experiência. Nesse ritmo, disse Vais, apreensivo. Mas seu superior, o tenente-coronel de Gurechaf, pareceu ligeiramente surpreso. Então você tem algumas ideias. Não, nada específico em si. É só que estou preocupado. Preocupada? Sim, preocupada, vejo, disse a tenente-coronel, cruzando os braços e com um sorriso agradável. Mesmo Vais, que acreditava conhecer a tenente-coronel há algum tempo, não tinha certeza se aquilo era encenação e se refletia seus verdadeiros sentimentos. Escute, Vais. Agora é tudo ou nada. Acredito que estou ciente disso. O Império está jogando um jogo de tudo ou nada, em todos os sentidos da palavra. A única pessoa que consegue enxergar o quadro completo neste momento provavelmente é o General Zetor. Teremos dias difíceis pela frente. O suficiente para nos fazer querer gritar, se nos permitirmos. Mas por que essa responsabilidade recair sobre nós? Veja bem, disse a tenente-coronel de Gurechaf, continuando a falar calmamente, num tom de voz estranho que não dava nenhuma pista sobre o que ela estava sentindo. Por direito, seria melhor recuar, como suboficial Katejanen e seus homens, e fazer com que o Império enviasse uma força mais merecedora do pagamento. Colocar recrutas como esses em campo é quase uma farsa, mas o estado atual do Império torna isso necessário. E em nosso estado atual já faz muito tempo que não consideramos nada além do que é necessário. Eu entendo, ou pelo menos, eu achava que entendia. Vais hesita por um instante. Mentalmente, pelo menos, Vais entendeu a situação. Eles não tinham mãos suficientes e precisavam abrir uma rede ampla onde fosse possível. De qualquer forma, mandei cavar buracos. Sim, poderíamos ficar aqui por muito tempo, mas se não consertarmos este lugar e o tornarmos habitável, podemos acabar morando aqui para sempre. Se é que você me entende. Se precisarmos de buracos, cavamos buracos. Entendido? Disse ele, mas não conseguia afastar os pensamentos. Será que as coisas tinham chegado a esse ponto? Mobilizar todos os homens que podiam? Montar posições defensivas no último minuto? Se isso não era um sinal de que estavam com os dias contados, então o que seria? Coronel, não quero parecer covarde, mas isso vai ser suficiente? Ela estava impassível. Foi apenas por um instante, mas a tenente-coronel encarou Vais como se estivesse genuinamente atônita, com os olhos tão profundos quanto o oceano. Ela encarou e em seguida desviou o olhar. Se essa é a sua pergunta, você é muito mais adequado para ser soldado do que eu. Você não está questionando nossas chances de sucesso, está? Não, é só que... Bem, nesse ponto, não há absolutamente nada com que se preocupar, Major, disse ela, ponderando as palavras, como se para o bem ou para o mal, você entende, não é? Quão grande é o choque para um exército quando sua logística é cortada? Vais assentiu com a cabeça. Claro. Seu superior prosseguiu. O primeiro escalão do exército da Federação provavelmente já está sedento por suprimentos. Mesmo o segundo escalão não poderá ignorar o que fizemos. Nossa unidade pode ter sido improvisada do nada, mas nosso oponente sentirá a terrível dor de cabeça que vem quando os suprimentos esperados não chegam. Então, já tivemos sucesso? Exatamente, disse o tenente-coronel. O ato de cortar suas linhas de suprimento havia detido a vanguarda do exército da Federação. A aposta do general Zetor era se conseguiríamos ou não destruir seu trem de suprimentos. O que vem depois é lucro. Apenas um lucro. Detivemos a onda gigante do inimigo. Agora tudo o que resta é resistir o máximo que pudermos e continuar pressionando o inimigo. Após essa explicação, a tenente-coronel de Gurechaf ergueu subitamente a cabeça, como se algo tivesse chamado sua atenção. Um instante depois, Vais também ouviu passos se aproximando. Tenente Cerebriacol, um oficial nunca deve fugir. Coronel, uma mensagem urgente. É da frota aérea. Eles confirmaram que o segundo escalão inimigo recuou. Ao presenciar a notícia sendo transmitida ao comandante, Vais não pôde deixar de compreender. De uma perspectiva estratégica, eram notícias extremamente positivas, mas do ponto de vista dos soldados em campo, eram notícias terríveis. O exército da Federação, que estivera prestes a romper toda a linha defensiva do exército imperial oriental, havia parado completamente e retornado com a ponta de sua lança na direção de onde viera. Por ora, pelo menos, a Federação havia perdido a chance de destruir a principal força do Império no leste. O exército estava salvo. Essa era uma notícia extraordinária, obviamente. A vanguarda inimiga havia sido desviada. Mas era também por isso que um suor frio e desagradável começara a escorrer pelas costas de Vais. Afinal, a ponta daquela lança, agora estava apontada diretamente para os magos. Eles seriam cercados. O que poderia ser mais desagradável de ouvir do que um exército inteiro avançando furiosamente em sua direção? Ha. As coisas estão começando a se encaixar agora. Senhores, parece que o segundo escalão do exército da Federação tem assuntos a tratar conosco. Seria uma pena fazê-los esperar, então teremos que recebê-los com o que temos à disposição. Aos olhos de Vais, o sorriso da tenente-coronel de Gurechaf ao receber a confirmação do sucesso da operação, um sorriso nascido da bravura e de uma certa obstinação heroica, era ofuscante. Com apenas 3 divisões ao seu lado, eles estavam prestes a se ver enfrentando uma força que vinha esmagando o exército principal do Império. Era como ver as cortinas se abrirem para o inferno. Ora, Major Vais, parece que o senhor está tremendo de emoção. Que coisa mais incomum para você.
Fiquei um pouco surpreso com a dimensão do inimigo. Bem, quem pode culpá-la? A tenente-coronel assentiu com a cabeça antes de falar levemente com seu ajudante. Eis aqui, Visha. Este é um verdadeiro herói. Tão comovido pela magnitude do inimigo que seus feitos audaciosos atraíram, ele mal consegue ficar parado. Agora que o primeiro escalão havia parado e o segundo perdido sua posição, não restava nada às duas ondas a não ser tentar se reconectar com a retaguarda. Mas Vai sabia que isso ia acontecer. Eles haviam previsto essa ameaça. Era aterrorizante, sim, mas era compreensível. Claro, pensou Vais, avaliando a situação. Os homens também vão ficar com medo. O mínimo que ele podia fazer, imaginou, era lidar com o próprio medo e tentar se comportar de maneira mais adequada. Já que Vais está aqui, permita-me ser direto. Nossa política de defesa ainda é a de nos entrincheirarmos em pontos fortes, como presumimos inicialmente? Perguntou o primeiro-tenente Cerebriacol. Por um instante, Vais viu o tenente-coronel de Gurishaf começar a assentir, mas algo pareceu chamar sua atenção. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ponderando, antes de finalmente bater o punho na palma da mão. Me ocorreu que seria indelicado ficarmos sentados aqui no salão principal esperando nossos convidados chegarem. Talvez os vejamos amanhã, mas hoje é um dia de celebração. Não deveríamos, pelo menos, nos esforçar para recebê-los bem? O primeiro-tenente Cerebriacol assentiu sabiamente em resposta à espirituosa observação do tenente-coronel. Você quer dizer se antecipar a eles, disse a primeira-tenente, como se fosse exatamente o que ela esperava ouvir de seu superior. Vais não pôde evitar uma careta. O que dizem mesmo sobre maçãs podres? O tenente-coronel claramente havia influenciado o primeiro-tenente Cerebriacol. Eram como duas ervilhas podres numa vagem. Sinto muito, Vais, mas não podemos sair em disparada com todas as tropas desta vez. Você terá que ficar para trás e cuidar do forte. Conto com você, disse ela antes de sair apressadamente. Quanto à primeira-tenente Cerebriacol, ela logo seguiu o tenente-coronel também, mordiscando um pedaço de chocolate que aparentemente havia conseguido em algum momento. Vai se pegou pensando, sem nenhum propósito, onde ela poderia ter conseguido aquele chocolate enquanto se apressava em direção ao comando da Ponte Baruch. Eu lidero um batalhão de magos, um tamanho administrável. Mas, embora o núcleo seja o do 103º, ainda é uma equipe heterogênea, com membros vindos de vários lugares. Essa parte requer atenção especial. Faz parte de ser um gerente, mas, do meu ponto de vista, essa função parece particularmente árdua no momento. Não estou nada contente em ter mais trabalho para fazer. No fim das contas, os gerentes sempre terão que lutar para fechar as contas. Dito isso, fazer isso é o nosso trabalho. E como é o meu trabalho, lamento, enquanto decolo para o céu, como é terrível resolver tantos problemas sozinho. Até que sou surpreendido por uma surpresa inesperada. Atenção a todas as unidades ativas implantadas neste espaço aéreo. Aqui é o centro de controle. Repito, aqui é o centro de controle. Estamos agora fornecendo controle de voo. Por favor, confirmem nosso código de identificação. O que é isso? Paraliso por um instante. Controle de voo? Mas de onde? De acordo com a função de biblioteca do meu orbe, essa voz pertence a uma força aliada. Mas como podem estar controlando o voo de tão longe em território inimigo? Quase sem coragem para acreditar, verifico o código de identificação sem fio e levanto uma sobrancelha ao ver o que encontro. CP? Recebi seu código de identificação. Tem certeza de que está correto? Afinal, o código é para o controle do Reno, o mesmo código que usávamos antigamente no Ocidente. Será que o código ainda é válido? E de onde ele vem sem equipamentos? Aqui é o controle do Reno para todas as unidades de magos aéreos. Espero que todos estejam bem, tanto os veteranos quanto os novatos. Graças a uma generosa doação do 2º Comando do Exército da Federação, o controle do Reno está organizando um reencontro. Claro, agora entendi. Rene Control, aqui é Salamander 01. Que bom falar com vocês novamente. Espero que haja champanhe e biscoitos envolvidos. Aqui é CP para o monstro em pele de fada. Que bom ouvir sua voz. Parece que o tempo está ótimo lá fora de novo. Amanhã e amanhã e amanhã podem se arrastar nesse ritmo insignificante de dia para dia, até a última sílaba do tempo registrado. Mas quanto a hoje, por que não se alegrar? É uma conversa familiar, palavras sem sentido encadeadas para formar um código. O sujeito na linha parece acostumado, provavelmente um veterano. Talvez até dos primeiros tempos da frente do Reno. Um amigo quietão. Confio que se isso se revelar apenas uma habilidosa imitação de um imperial por parte do Exército da Federação, não terei outra escolha se não começar a duvidar de todos os oficiais de comunicações do Exército Imperial amanhã. Se há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a terra, hoje deve ser um desses dias. A noite é longa quando nunca chega o dia, eu acredito. Dei um sorriso irônico em resposta às transmissões suaves daquele locutor de rádio boca suja. A maioria dos controladores de tráfego aéreo parece empenhada em nunca provocar sentimentos em ninguém, mas um verdadeiro profissional sabe como se divertir. É a alegria do desespero quando tudo parece perdido. Um tipo de profissionalismo revigorante que joga tudo ao vento. Uma pessoa muito diferente de mim, mas depois de passar tempo suficiente no campo de batalha, é difícil não reconhecer o valor de alguém assim. Respeito a determinação deles e aplaudo o profissionalismo de cada um de nós, à sua maneira. Ora, somos magos do Império. Algum herói ousará se opor a nós? Meus verdadeiros sentimentos são mais na linha de, quando nascemos, choramos por termos chegado a este grande palco de tolos. Aprendendo com o grande Shakespeare, eu lamentaria ainda mais que a hora em que somos forçados a atuar neste palco seja absolutamente miserável. Mas este reencontro no céu, pelo menos, está se mostrando tão animado quanto possível. Rene Control, seu safado, aqui é a Pioneer 02. Nunca pensei que nos encontraríamos por aqui. Acho que ninguém conseguiu te matar ainda. Pioneer 02, aqui é o controle do Reno.
A morte chega mais cedo ou mais tarde, melhor aproveitar a vida enquanto podemos. Os homens riram por cima do rádio. Eles também devem estar controlando o tráfego nos outros pontos de estrangulamento. Isso significa que o CP agora está gerenciando ordens para 3 divisões inteiras. Apesar da carga de trabalho, eles parecem gostar bastante de conversar. Por agora, porém, vou mudar o foco da minha atenção. Todos os membros do batalhão. Boas notícias. Parece que temos apoio do controle terrestre. Vamos fazer as coisas como fazíamos no Reno. Como gerente, agora posso transferir parte dessa carga de trabalho para a área de controle, em vez de lidar com tudo sozinho. Só isso já fará uma enorme diferença no esforço necessário. A verdade é que ter a área de controle para nos orientar tornará nossa tarefa significativamente mais fácil. Talvez seja por isso que minha ajudante voa perto enquanto esperamos o inimigo, com um olhar ligeiramente perplexo no rosto. Faz muito tempo que as coisas não correm tão bem para nós. Nem me fale. Ter um centro de controle para monitorar tudo a longa distância faz toda a diferença. Não podemos deixar tudo nas mãos do controlador, mas com outro par de olhos confiáveis ao nosso lado, podemos pelo menos nos concentrar mais no que nos rodeia imediatamente. E no entanto, para nós, coronel, ter um controlador aqui em terra é uma vantagem. Mas será que isso é realmente o melhor? Não é imprudente? A expressão do meu ajudante diz tudo. Nem eu me sinto bem com o fato de que tropas de apoio na retaguarda, especialmente pessoal tão habilidoso e insubstituível, foram obrigadas a nos acompanhar em uma viagem só de ida. Ao mesmo tempo, porém, já que estão aqui, podemos muito bem aproveitá-los, suponho. Acho que é uma questão de tomada de decisão no local. Para ser honesto, estou feliz por ter apoio de controle aéreo, especialmente quando é fornecido por um veterano com experiência na frente do Reno. Fico pensando em como uma equipe de controle foi parar no transporte enviado ao 2º Comando de Área do Exército da Federação. A menos que os próprios controladores tenham pedido para ir junto, alguém deve tê-los forçado a evacuar conosco. Isso significa que eles devem ter percebido que uma mobilização em larga escala de magos estava em andamento e se infiltraram a bordo. Não faz sentido nenhum para mim. É quase certo que esta será uma viagem só de ida. Conseguindo manter esse pensamento para mim, concentro-me em confirmar a posição do inimigo, que agora está visível com o nascer do sol. O ponto de estrangulamento foi de fato selado. Não há mais dúvidas, o inimigo vai nos atacar em massa. Podemos nos entrincheirar, mas até mesmo a equipe de controle vai sofrer ataques de todos os lados. Todo mundo quer ser um herói. Muda o foco com um grunhido. Do ponto de vista do Império, este deve ser um investimento que vale a pena, todos esses transportes sendo desperdiçados apenas para uma operação aerotransportada. Com apenas cerca de 700 soldados, é possível administrar a situação utilizando apenas suprimentos capturados. A premissa é que, como divisões mágicas estão sendo mobilizadas, desde que a viagem seja considerada de mão única, a logística pode ser gerenciada com quaisquer recursos capturados. Portanto, para maximizar a eficiência dessa pequena força, é necessário utilizar recursos mágicos. Considerando o número de magos que estão sendo enviados para cortar as linhas de comunicação, é provavelmente racional enviar também um pequeno número de especialistas com eles. Em missão unidirecional, é claro que serão tratados como descartáveis. Felizmente, os controladores vieram conosco voluntariamente, muito mais inspirador do que ter alguém eliminado à força. A loucura da guerra é algo incrível. Alerta geral do Teatro de Operações, alerta geral do Teatro de Operações. Aqui é o controle do Reno para todas as unidades de magos na área. Múltiplas unidades de magos inimigas estão em fase de ataque. Vários batalhões estão se aproximando rapidamente das 3 posições. Esboço um sorriso irônico ao ouvir a voz do controlador crepitar no meu ouvido. Parece que ambos os lados estão trabalhando arduamente agora, assim como eu. Mas quando se trata de guerra, os humanos gostam de levar seus trabalhos a sério. Talvez seja o efeito do treinamento rigoroso. E no entanto, é perfeitamente normal ter reservas quanto a ser apenas uma engrenagem. Mas para que eu permaneça íntegro, autossuficiente e evite ser descartado como uma engrenagem defeituosa, a própria Tânia precisa sobreviver primeiro. Os magos inimigos estão mantendo uma altitude média de 7.500 metros. Essa parece uma altitude de voo arbitrária. Bem, não é como se fossem pilotos de elite que pudessem escolher qualquer altitude que quisessem. Acho que a ideia é iluminá-los por cima. Um plano de interceptação que aproveita a diferença de altitude. É um trabalho familiar. Já fiz os arranjos mentalmente e estou prestes a enviar as tropas quando a voz do controlador me interrompe com algo novo. Salamandra 01, aqui é o controle do Reno. Há algo estranho no sinal dos magos inimigos. Vocês também estão captando isso? Controle do Reno, não estou vendo nada. O que é? Meu equipamento de monitoramento aqui é de uso governamental, então talvez eu ainda não esteja acostumado com a diferença, mas, ocasionalmente capto outro sinal, mais fraco misturado aos sinais que chegam a 7.500 metros. Estática? Ou você acha que há alguma manobra de engano por parte do inimigo? Não tenho certeza. Pela qualidade do sinal, parece estar vindo do solo. Não consigo ver abaixo da linha do horizonte com este equipamento. Desculpe, mas você poderia verificar de lá? Naturalmente, eu respondo. Observação de longo alcance, é isso? Sem problema. O controlador é um profissional. Se eles acharem que algo está errado, seria tolice não levar essas preocupações a sério. Para garantir a segurança, eu aviso meus homens. Preciso de 2 pessoas para subir. Controle do Reno, estou enviando alguns observadores. Enviarei os dados de observação para vocês. Consegui, grita o primeiro-tenente Grans de forma frenética enquanto dispara para o céu. Coronel, estou captando um sinal de mana vindo do chão. Definitivamente há um sinal ali.
O que eles estão fazendo? Descontaminação de tanques? Não, a velocidade deles é quase exatamente a mesma do grupo que voa a 7.500. Eles podem estar voando em Noé. Eu assobio, impressionado com a habilidade profissional do controlador, que conseguiu detectar os magos inimigos mesmo sem visão de baixo. Se eles não tivessem percebido que algo estava errado, poderíamos ter sido atingidos por uma resposta de última hora de uma ameaça não detectada. Controle do Reno. Aqui é Salamandra 01. Sua intuição estava correta. Pode processar o que nossos observadores captaram com seu equipamento aí? Salamander 01, eu confirmei. Espera, parece que eles têm um grande contingente de amadores voando no topo e alguns pilotos experientes voando rente ao chão lá embaixo. Exatamente. Concordo com a cabeça, compartilhando das suspeitas do controlador de olhar perspicaz. O verdadeiro objetivo deles provavelmente é atacar a base enquanto estamos ocupados com a isca lá em cima. Não é um truque ruim. Pena para eles que não há nada pior do que um show de mágica em que o truque já foi revelado. Vou dar um aviso ao resto do teatro. Salamandra 01, obrigado pela sua ajuda. Enquanto o controlador corta a transmissão às pressas, provavelmente para alertar as tropas amigas, eu sorrio sem graça. É bom ter um profissional do nosso lado. Se tivéssemos mantido toda a nossa atenção no inimigo voando a 7.500 metros, sem saber o que nos esperava lá embaixo, poderíamos ter ignorado completamente aquele grupo. Mas os magos da Federação perderam a chance. Sim, é bom ter especialistas ao seu lado. Quase sempre, tudo que pode ser deixado para especialistas é melhor resolvido por eles. O conhecimento especializado merece respeito. Muito bem. Agora que a equipe de controle fez o seu trabalho, é a nossa vez de fazer o nosso. Dou novas ordens à unidade, ainda a caminho do inimigo, instruindo-os a adotar uma formação em 2 fases. Após ultrapassarmos a unidade de diversão inimiga, iniciem fogo concentrado contra a unidade de magos inimiga que se aproxima do terreno. Unilateral fogo de uma altitude superior a 7.000 metros, exceto por uma companhia para fortificar a retaguarda. Isso está garantido. Entendido. Gritam as tropas que claramente sabem o que estão fazendo. Percebo os 2 grupos se aproximando, cada um dando cobertura ao outro enquanto avançam. A supremacia dos magos aéreos do Império nos céus do leste reside em avistar primeiro, atirar primeiro, abater primeiro. O cenário ideal é detectar o inimigo primeiro, estabelecer fogo de controle antes que eles possam atacar e finalizá-los com um único golpe. A deusa da vitória sorri para o lado que superar a névoa da guerra. Portanto, assim que eu detectar o inimigo, começarei a dar ordens. Escutem bem, vamos atacar a isca conforme planejado. Primeira fase, colidir com o inimigo voando a 7.500 pés. Fazer com que pensem que vamos entrar em combate corpo a corpo com nossas lâminas mágicas. É amplamente sabido que os magos do exército imperial têm uma propensão para o combate corpo a corpo. Os magos veteranos do Império são mestres na arte quase contraditória do combate corpo a corpo sistematicamente desordenado. Consequentemente, assim que penetrarmos em suas fileiras, o inimigo provavelmente reforçará suas defesas em resposta, exatamente como previsto. Aqueles que estiverem voando mais perto do solo provavelmente continuarão avançando, supondo que sua estratégia tenha funcionado. Meu plano é atacar o momento em que a guarda da nossa presa estiver mais vulnerável. Queremos romper a defesa, não ficar presos em um combate aéreo. Depois de atingirmos 6.000, é hora da segunda fase. Vamos dizimar aqueles magos voando em Noé lá embaixo. Queremos que eles estejam completamente incinerados antes mesmo de perceberem nossa presença. Prontos? Pergunto da frente da formação. Os homens respondem com entusiasmo. É claro que o resultado está praticamente decidido. Levando nossos núcleos tipo 97 ao limite, nosso batalhão avança, mantendo o alinhamento e a distância apropriada. Do ponto de vista do inimigo, a visão de nossas lâminas mágicas reluzentes só pode significar que um combate aéreo é iminente. Os outros magos e eu ultrapassamos facilmente as tropas de isca da Federação, que estão muito concentradas na defesa, agindo como se estivéssemos apenas fazendo uma passagem rápida, rompendo as linhas inimigas e manobrando os homens como se fossemos retomar o controle da posição adversária. Lançamos uma chuva decisiva de fogo de controle ar-solo com explosivos antes mesmo que nossos alvos reais, a unidade voando baixo, percebam que foram alvejados. A saraivada de explosões atinge nossos alvos com uma precisão impressionante. Normalmente, as resistentes carapaças defensivas dos magos do exército da Federação seriam resistir a tal fogo. Mas e se eles estivessem suprimindo seus projéteis para limitar seus sinais de mana enquanto executavam várias fórmulas de observação de voo da Noé? O que aconteceria se fossem pegos de surpresa em um estado tão vulnerável, mal conseguindo manifestar mais do que suas películas protetoras básicas de voo? Afinal, os orbes de computação do inimigo são de núcleo único. Entre monitorar a topografia e suprimir seus sinais de mana, além de manter as fileiras enquanto voam, eles já têm tarefas demais em execução. Depois de bombardeá-los com fórmulas de explosão vindas de cima, usando o Type 97 de núcleo duplo, teria sido estranho se não os tivéssemos aniquilado. Melhor para nós, pois conseguimos eliminar uma unidade de elite com o mínimo esforço. Afinal, se os tivéssemos enfrentado de frente, os danos ao nosso lado provavelmente também teriam sido pesados, eu acho. É preocupante que o inimigo tenha começado a demonstrar tanta engenhosidade. Tânia não gosta nada disso. Se não os tivéssemos notado, o inimigo poderia facilmente ter nos enganado. Isso não é brincadeira. Não basta vencer uma batalha, então. É preciso que seja decisiva. Após repelir a primeira onda inimiga e garantir uma certa superioridade, é hora de iniciar ataques aéreos repetidos e sustentados com magos. Destrua as linhas de comunicação do inimigo, corte seus suprimentos, capture materiais, tudo é possível. Localize e destrua as ferrovias, estradas e oleodutos cobertos de neve. Vejam como eles queimam. Ahá!
Enquanto isso, os magos aéreos voam através da fumaça negra no céu. Neve, lama e corpos. Missão, ataque, pouso, alimentação, ataque, repelir, reagrupar, investir, ataque, e retorno à base repetidamente, num processo frenético com o equipamento capturado do inimigo. Então, tendo gasto cada gota de energia, corpo e alma, em todos os sentidos da palavra, quando finalmente retornamos à base provisória construída na Ponte Baruch, a mente de Tânia está por um fio. De alguma forma, consigo pousar sem me espatifar. No instante em que me jogo na cadeira dobrável ao lado da mesa de comando, uma indescritível sensação de cansaço me invade. Tragam-me um café. E não essa água barrenta com mijo. Eu pego. O rosto da minha ajudante, enquanto ela se levanta cambaleando ao meu lado, está tão exausto quanto o meu. Droga. Descanse, Visha. Grito com raiva. Talvez não seja a melhor maneira para colocar alguém na cama. Esfrego as têmporas, tentando afastar uma dor de cabeça enquanto elevo a voz. Enfermeiro. Traga café. Café de verdade com cafeína. Nada dessa porcaria substituta. Mesmo alguém tão civilizado e respeitável quanto eu talvez não conseguisse se controlar se fosse obrigado a beber chicória nessas circunstâncias já tão difíceis. Estico o pescoço enquanto me dedico a um autocuidado mal concebido, engolindo goles enormes de café sentada nesta cadeira estranhamente confortável, provavelmente projetada para o traseiro de algum figurão da Federação, enquanto também jogo um pouco de chocolate na boca para vencer esta dor de cabeça pela força das calorias. Meus ombros doem demais para alguém na adolescência. Meu pescoço estala de forma desagradável enquanto eu praguejo baixinho e me levanto para girá-lo. Provavelmente deveria fazer alguns exercícios leves para relaxar depois de tanto voar, mas preciso de uma energia fenomenal para me levantar. Mas se eu negligenciar meu corpo agora, não vai demorar muito para que ele comece a enrijecer de verdade. Assim que começo a me sentir eu mesma novamente, usando a energia daquele café requintado para me levantar cambaleando e me movimentar a contragosto, descubro que meu intervalo, cruelmente, já acabou. O fato de eu ter definido esse cronograma só piora a situação. Preparando-me para partir novamente, pego o mapa e entro em contato com o controle. 3 divisões de magos desembarcando em território inimigo e operando separadamente provavelmente causariam muitos problemas ao inimigo. Mas uma força coordenada e controlada, isso certamente os deixaria em apuros. Ao finalizar meu planejamento preliminar, dou um leve chute no primeiro tenente Cerebriacol. Só para deixar claro, foi um chute muito leve. Mas qualquer coisa menos que isso e não havia a menor chance de minha ajudante, que dormia profundamente em seu próprio abrigo particular, ter acordado. O quê? Será que eu adormeci? Parece que a primeira tenente nem sequer se deu conta de que adormeceu em algum momento. Se existe um limite para o cansaço, nós o encontramos. Nesse ritmo, podemos começar a pegar no sono ainda no ar, dormindo ao volante como se diz por aí. É certo que vai acontecer a qualquer momento. Que terrível murmuro ainda no posto de operação, enquanto me dirijo para acordar os outros homens, dividindo a tarefa com o primeiro tenente Cerebriacol. Talvez eu devesse tentar acordá-los aos gritos desta vez, embora, a esta altura, todos estejam tão exaustos que dormiriam como pedras mesmo sob fogo de artilharia. Então provavelmente seria mais rápido simplesmente chutá-los para fora do sono. Suspiro, aceitando que a maioria dos magos está exausta demais até para ficar em pé. Quanto tempo se passou desde que desembarcamos na Ponte Baruch? Até mesmo nossa noção de tempo está confusa. Com combates longos e em larga escala como nossa rotina, nossos relógios biológicos estão desregulados. Droga, eu estava preparado para o cansaço, mas não esperava que fosse tão ruim. Sussurro baixinho, percebendo um oficial que reconheço vagamente segurando uma bolsa na mão. É um dos magos que conseguimos reunir, um major, provavelmente um veterano que já viu de tudo, embora esteja com uma aparência bastante abatida. Apesar disso, há um brilho em seus olhos. Oh, coronel, veja o que eu encontrei. Podemos não ter médicos conosco, mas com certeza temos bolsas de primeiros socorros. O senhor gostaria de algumas? Embora visivelmente exausto, sua voz soa agitada. Claro, respondi com uma pergunta, finalmente entendendo o que estava acontecendo com o homem. Anfetaminas? Metanfetaminas? Parece que também tem chocolate no tanque. Embora a oferta seja feita com boas intenções, essa gentileza mal direcionada é um favor indesejado. Obviamente, alguém interessado em viver uma vida longa e saudável como eu não tem a menor intenção de aceitar isso. Se chegar ao ponto de ter que comer arroz para sobreviver, prefiro procurar outros campos para arar. Preocupado com o futuro de Tânia, decido buscar alternativas que não envolvam o uso de drogas e o sacrifício pessoal. Para mim, nada. Prefiro estar sóbrio quando entro em combate. Uma parte do meu cérebro exausto me alerta que estou dando a entender que Tânia ama a guerra, mas a letargia, a fadiga e a montanha de trabalho que enfrento de repente me inspiram uma eloquência incomum. É verdade que a guerra não é para os lúcidos, mas o uso de drogas deve ser mantido ao mínimo e apenas para aliviar a dor. Isso é o máximo que posso permitir. Devemos ser parcimoniosos com um recurso tão valioso quanto um mago. Se você está se preocupando com o futuro agora, você tem gostos luxuosos, murmura o policial enquanto se afasta cambaleando. Bem, eu entendo o que ele quer dizer. É um luxo pensar no amanhã quando os tempos estão tão difíceis. Sim, claro, tenho vivido uma vida de luxo esse tempo todo. Chamo alguns enfermeiros que passam e dou instruções. Distribua café de verdade para todos os magos. Aqui na Ponte Baruch são apenas os estoques do exército da Federação, então não seja mesquinho. Entendido, gritam eles enquanto saem correndo. Enquanto isso, encho minha caneca até a borda com mais café, servindo também uma xícara para o primeiro tenente Cerebriacol. Uma caneca sem graça feita na Federação, cheia até a borda com o que parece ser café trazido da comunidade.
Também adiciono um pouco de xarope de bordo, provavelmente dos Estados Unidos ou arredores, misturo um pouco de leite, recém-capturado e, portanto, ainda não estragado, além de uma pitada de sal. Este café luxuosamente nauseante, pronto para o campo de batalha, está agora completo. Vixa, experimente isto. O que é? É café de verdade. Com leite, xarope e um pouco de sal. Obrigada, diz a ajudante, pegando a caneca e após um gole suspirando. Isto é horrível. Mesmo que seja café de verdade. É mesmo, digo, dando um gole no meu café com leite improvisado enquanto reflito sobre a loucura da guerra que me obriga a consumir café de verdade de uma forma tão atroz. É pura falta de civilidade. Considerando quão baixo os magos do exército imperial chegaram devido às constantes pressões da necessidade e da manutenção do status quo, forçados a normalizar até mesmo atos tão deploráveis quanto este, como não sentir profundamente a morte da cultura. Contudo, se encararmos isso como um pequeno luxo que ajuda a restaurar nossa humanidade, talvez este café luxuosamente nauseante não seja tão ruim assim afinal. Café é mais um ideal reduzido a níveis extremamente baixos pela falta de poderio militar em tempos de guerra. Suspirando profundamente, avalio o meu trabalho. Tem um gosto horrível, perfeito para uma guerra tão repugnante. Eu providenciei a distribuição de café para animar a equipe, mas se é com isso que vamos ter que lidar, suspiro. Não sei se isso realmente vai adiantar alguma coisa. E quanto ao álcool, coronel? A essa altura, acho que os homens poderiam muito bem beber, se quiserem. Eu poderia fingir que não via um problema em voar sob o efeito do álcool, digo casualmente, concordando em flexibilizar as regras, até que de repente travo. Um alerta soa na minha cabeça. Como gerente, meu próximo pensamento é quase instintivo. Quem assumirá a responsabilidade? Voar embriagado pode levar a um acidente. Aprovar é uma coisa, mas se algo acontecer, a responsabilidade recairá sobre os ombros de alguém. Mesmo que a permissão seja dada verbalmente em território inimigo, sem deixar rastros por escrito, ainda há contas a serem feitas. Para evitar responsabilidades, após um momento de hesitação, tomo uma decisão. A Tânia falsificou pedidos outro dia. Por que se preocupar com mais uma ou duas ou três responsabilidades? Esperem. Alguém, traga-me um oficial da lei. Vamos formalizar, por escrito, que a restrição de voar embriagado será suspensa apenas por um período limitado, sob minha autoridade. Temos algum especialista em direito? Qualquer um serve. Ninguém? Olhando em volta, percebo de repente que chegamos apenas com magos e um pequeno número de controladores. Obviamente, ninguém vai se meter em assuntos legais em território inimigo. Em que eu estava pensando? Na verdade, a essa altura, tanto faz. Algum dos magos aqui se formou em direito? Lembrem-se, estamos falando de magos. Todos aqui se formaram em uma academia militar ou em uma escola de treinamento mágico. Mas alguns oficiais da reserva devem ter se formado na universidade, certo? Não precisamos de um oficial jurídico dedicado. Mesmo alguém com formação acadêmica em direito serviria nessas circunstâncias. Não sei o que você espera que eu encontre, grita a primeira-tenente Cerebriacol enquanto a persigo para fora da sala com ordens expressas para encontrar alguém imediatamente. Embora, para ser honesto, eu nem tenha certeza se ela conseguirá. No fim, ela o faz. Inesperadamente, parece que os magos imperiais vêm de origens muito diversas. Como eu ordenei que ela fizesse isso agora, ela verifica os registros de todos os membros que desembarcaram conosco no Estado-Maior. E eis que encontramos alguém em Baruch Bridge que se formou em Direito, tem treinamento prático e passou em vários exames. O mago é rapidamente trazido à minha presença. Ele está no auge da vida, um capitão nada menos. Deve ter sido convocado, o que significa que tem experiência no setor privado. Um adulto sensato e competente. Exatamente o tipo de pessoa que procuro.